Ele foi fazer a amostragem e desceu sem cinto. A soja, como fosse uma areia movediça, puxou para baixo. Morreu sufocado. E o cinto à disposição, em cima dos silos. Quando acontece um acidente de trabalho, qual é a conduta da empresa? O funcionário não estava exercendo a função dele. Ele foi lá e fez algo que não era para ele fazer, que não era da função dele. A empresa não tem culpa. Houve falecimento do empregado. Mas o cara fez por conta própria? Ele trocou o disco da maquita. O pessoal que mexia com a maquita estava almoçando, ele quis acelerar o trecho, ele não viu que estava com o disco trocado, foi fazer um corte na peça, cortou a femoral. Porque a empresa não é curadora do empregado. Ela tem obrigação de dar treinamento, orientar, dar equipamento de segurança, mas ela não tem como prever uma conduta negligente ou imprudente. Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um podcast da Lente CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por você estar aqui. Então, chega mais, pega uma cadeira, sente-se à mesa conosco para a gente trocar uma ideia vida real, de empreendedorismo vida real. Então, hoje, o papo é uma coisa que é extremamente importante para todo empreendedor. Alguns já passaram muitos perrengues por conta disso. Alguns até agora estão ilesos, mas eu também fiquei por muito tempo e falava, nossa, eu nunca passei por isso, até que começou a vir um atrás do outro. E infelizmente, no país que a gente vive, acaba acontecendo um pouco desses problemas que são inerentes ao empreendedorismo. Todo mundo que empreende está na chuva e pode se molhar por isso. Então é muito importante a gente saber como que funciona, ter as dicas certas, os direcionamentos corretos para se proteger de uma coisa que no país, infelizmente, temos muitos problemas como empreendedor, mediante a uma lei antiga que foi feita há décadas atrás e que ainda, mediante a uma realidade da época, não é mais necessariamente a realidade atual. São necessárias reformas que já aconteceram, mas precisam de mais, mas ainda assim é uma coisa que atrapalha e traz muito risco para o empreendedor. Eu estou falando de processos trabalhistas. É uma coisa que a gente vai trocar uma ideia hoje com uma pessoa que me assessora na empresa, pessoa que, eu tenho uma baita de uma admiração, além do relacionamento de profissional que a gente acabou construindo por conta da empresa, lógico, das coisas que a gente faz, construímos uma amizade, indicação de uma grande amiga minha, então naturalmente ela já veio como amiga, porque quando alguém te indica e é super amigo, ela já ganha a carteirinha de amiga antes mesmo de ser amiga, porque você nem conhece direito, mas já vira amiga. E com o tempo a gente foi se conhecendo e realmente a amizade aconteceu. E cara, a gente vai trocar essa ideia não só do direito trabalhista no todo, mas toda a seara do direito, conhecer também a história dela, que é a doutora Patrícia, que está aqui na minha frente. Doutora, toca aqui, muito obrigado por estar aqui, por aceitar esse convite. A doutora, antes de dar a palavra para ela, deixa na geral, Tiagueira. A doutora, eu já vi ela numa audiência, na frente do juiz, a outra parte, mó pau acontecendo, ela aqui, ó. E agora ela tá nervosa, Tiagueira. Ô, Tiagueira, na audiência tá eu assim, ó. Não consigo nem me mexer de nervoso. E ela aqui, ó. Agora é ela que tá nervosa aqui na minha frente. Mas, fala super bem, tá desenrolando. Ela já veio no podcast do Daniel, foi ótimo, e com a gente também vai ser top. Doutora, top, muito obrigado por estar aqui. Não é viu? meu habitat natural, né? Se colocar um juiz aqui vai ficar mais fácil? Fica, eu fico mais confortável. Mas muito obrigado por estar aqui, viu, doutora? Imagina, eu que agradeço vocês. Realmente foi uma amizade que surgiu, e vamos agradecer a Juliana, que me tornou empreendedora e me apresentou vocês, que é uma pessoa que mora no coração. A Ju Dutra já veio aqui no podcast, trocamos ideia, foi muito legal, foi um podcast que foi muito elogiado aí pela turma. A Ju é um poço de sabedoria, uma baita empreendedora, vida real também. Foi muito legal o podcast dela. Inclusive, preciso chamar a Ju de novo. Ju, e aí, segundo episódio, bora? Acho que vale a pena. Doutora, antes de a gente entrar nessa seara toda do processo trabalhista, na verdade, direito trabalhista, né? Porque o empreendedor já está com medo do processo, né? Mas do direito trabalhista e tudo mais. Eu quero entender um pouco da parte empreendedora da tua vida, porque, pelo que a gente já conversou e tudo mais, você não empreende desde sempre, né? Você se formou em direito e fez toda uma carreira meio que no universo corporativo até dar o passo do empreendedorismo. Então, antes de entrar na OAB, na carteirinha da OAB, na faculdade de direito, antes dali,
Você já queria ser advogada? Como que foi tua infância? Como que foi as referências familiares? Como que foi a Julianinha, né? A Patricinha, que tava chegando e falou assim, pô, quero o que da minha vida? Você queria já ser... eu queria ser astronauta, eu queria ser bailarina. O que você queria, doutora? Então, tipo, já teve referência? Por que você escolheu direito? Seu pai não era? Você é a primeira da família? Dá um geral aí pra galera. Não, eu sou a primeira da família. É mesmo? É. E eu vou te dizer que eu não escolhi outro curso. E eu acho que também foi um direcionamento natural. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, diferente da geração Z. Caraca! Com 12 anos? 12 anos, diferente da geração Z. Não, com né? Geração Z, com 14 anos, eles estão saindo da fralda, hoje em dia. O menor aprendiz, a gente está com dificuldade de contratar, né? Vamos já na parte técnica, a gente já está com dificuldade. Então, eu tinha 12 anos. Comecei a trabalhar numa academia, que era do meu pai. Eu era recepcionista, ali eu vendia. Eu aprendi a vender. Que legal. Comecei a vendendo. Seu pai é empreendedorzão, então? Meu pai foi. Meu pai trabalhou muitos anos no comércio, depois empreendeu e hoje está aposentado. Tá fazendo a vez dele. A vez dele. E aí, de lá, eu fui trabalhar no shopping, porque todo mundo começa num shopping. Por que não? E é uma baita escola. Nossa, foi sensacional. E assim, eu comecei estoquista. Que legal. Aí, até com uma questão meio assim, não podia ainda ser registrada, aquela coisa meio escondida, né? Sim. E aí, depois, passei para vendedora e até que eu assumi a loja como gerente. Caramba, quantos anos isso? E eu tava já para entrar na faculdade. 18 anos, 17, 18. Já tinha feito 18. Que legal. Aí cresceu rápido. Foi. E aí veio aquele momento da faculdade. O que a gente vai fazer? Nessa época, já aventava, tipo, quero direito ou de jeito nenhum? É assim, eu sempre me indignei com as coisas. Eu sempre falei assim, não acho isso aqui certo. Se eu não acho certo, como que eu faço para ser certo? Então, acho que foi uma escolha natural. Sim. Aquela escolha de falar assim, bom, o que eu posso fazer para as coisas? Um chamado mesmo. Mas para mim, essa pergunta é muito difícil de responder. Porque eu acredito muito naquela coisa da lei do universo. Eu estou sendo direcionada para aquilo. E as coisas sempre me indignaram muito. Eu sempre fui muito briguenta na escola, sabe? Convidada, assim, mamãe troca de horário, mamãe troca de turma. Tinha uma briguinha, tava lá. Eu tava ali no movimento, eu tava no fluxo da galera ali. E aí, e no dia do meu vestibular, foi um domingo, e eu trabalhava às 2h, eu tinha que entrar no shopping, assim, às 2h, e eu fui lá e prestei o vestibular para direito e ok. E aí saiu meu nome, eu passei e eu falei, ok também. Bora. Foi seguindo. Eu fui seguindo o fluxo. Só que eu trabalhava no shopping e é um puta trabalho puxado e pesado. Não, 10 da noite. A jornada também. É uma jornada complicada. E aí eu falei pro meu chefe, eu falei, olha, chamava Abraão, até se ele ver, guardo no coração, porque foi um puta chefe que eu tive. Tem contato com ele, não? Não tenho mais. Aí eu falei para ele, olha, eu não consigo estudar e trabalhar. Ele falou assim, então eu vou te ajudar. Ele falou, tem um amigo que trabalha no Ibope. E lá você consegue fazer meia jornada e o que você ganha, vai ganhar lá, é quase o que você ganha aqui, dá para você pagar a faculdade. Caramba. Falei, fechado. E aí, hoje é um pouco diferente, tá? Não aconselho os empreendedores a fazerem isso. Sim. Mas fizemos um acordo. Ele me mandou embora. Olha lá. A advogada já tá aqui, ó. Não, mas calma, pera aí. Calma, não aconselho, mas ok. Perfil do funcionário, sim, tá? E logo na sequência entrei. Só que eu entrava às 6h ali no centro da cidade, no Vale do Anhangabaú. Entrava às 6h, saía às 1h e eu falei, mas eu tô com muito tempo vago nessa vida. Falei... Estudava à noite? Estudava à noite. Então tava com a tarde livre. O que eu vou fazer de tarde, gente? Nada. Não, vou arrumar um estágio. Eu entrava às 2h no estágio, saía às 6h, às 7h ia pra faculdade. Caraca! Não, foi sensacional. Tripla jornada. Felipe, melhor escolha da minha vida. A melhor escolha da minha vida. Foram 5 anos dormindo 4 horas. Nossa. Mas foi a melhor escolha que eu fiz. E pior que assim, doutora, você falando isso, é foda, porque a juventude hoje está muito fora disso. Né? Muito. Muito fora. E assim, é tipo, se você pega, a gente tem idades parecidas. Quando você volta um pouco mais para a nossa época, era normal todo mundo dar o sangue na juventude, porque, a gente morria à vontade de trabalhar.
Eu morria de vontade de trabalhar. Você pega a molecada hoje em dia, eles não querem trabalhar. Eu vejo hoje a formação dos advogados da minha época e da formação de hoje. Como que tá contratar advogado recém-formado? Porque é uma geração Z. Péssimo. Péssimo. Péssimo, horrível. Comunicação é a pior. A zona de conforto é muito grande. Proatividade zero. É isso, que é tudo de mão beijada. Advogado, ele é feito para quê? Para resolver problema. Eu falo, gente, a gente tem que ter cara de solução. É isso aí. Eu tenho que ter cara de solução. E saber desenrolar. Sabe quando eu te entrego um problema mais ou menos e você não tem todas as variáveis, mas você vai atrás, levanta a situação, coloca a bola no chão e resolve? É a bola quadrada. Receber bola quadrada. Me manda a bola quadrada e vamos entender ela. É isso. Agora, a preguiça, a falta de proatividade, não existe isso. É a zona de conforto. É isso. Porque eles estão acostumados hoje com um processo que eu peguei e eles não pegaram. Era o processo de papel, era o braço, era o carrinho, era o sobe e desce. E vai Hoje buscar, tudo aqui, pega no peso. computador. É. Tá tudo ali. Mas como eu faço? Não vai a um juiz, não conversa, tem medo, Caramba. não se impõe. Às vezes desconhece o seu próprio direito perante o judiciário. Nós fizemos uma audiência junto. Ele levanta a voz, eu levanto a voz. Se ele fica em pé, eu fico em pé. É isso. Nós somos iguais. Nosso salário não é igual. Nossos ganhos não podem não ser iguais. Mas ali, no direito, nós somos iguais. Entendeu? Então, há E muitas vezes ele se acua, né? Fica acuado, não sabe responder. E não é nem, talvez, só a jovialidade profissional. Porque é normal a insegurança, mas não, é o fato da pessoa não saber se comunicar na vida pessoal. Mas e aí traz isso para o falo profissional. Isso? Que nem eu te falei, eu tinha 2 empregos e ia mais para a faculdade à noite. E eu passava vários perrengues. Vendia ticket para almoço. É isso. Entendeu? Levava marmita. Levava marmita, família ajudando. Nessa geração, eles não passam por isso. Então, eu falo que a faculdade, ela te informa. A vida te forma. Quando você é colocado Caraca, forte. em desafios, você aprende a resolver problema. Mas você tem que ser colocado. Sair da tua zona de conforto. É isso. Entendeu? E você tem que muitas vezes se jogar no problema. Sim. Quantas vezes eu cacei problema? Sabe, para aprender. Você é empreendedor, você caça problema na hora que você isso. acorda. Nossa, minha vida tá muito fácil. Preciso de um problema. Exato, é que nem eu não estava fazendo nada de tarde. Vamos arrumar Vamos arrumar um estágio. Exato. E aí eu fiquei nesse escritório desde o meu 2º ano de faculdade. No IBGE não era nada relacionado a direito. Não, eu trabalhava na parte de TI. Eu punha os questionários, eu digitava os questionários das pesquisas de mercado. Que legal. E colocava no sistema. Colocar no sistema. Então, inteligentemente, você foi buscar um estágio para justamente já ir fazendo o que direcionava a carreira. Eu tinha que ter um trabalho que pagava a minha faculdade. Sim. Né? Porque eu não vim de família rica, Sim. nós somos ali todos trabalhadores. Né? Eu tinha que arrumar um emprego que pagava a minha faculdade, mas eu tinha que ir para a área que eu queria. Sim. Né? Eu arrumei um emprego no escritório, que foi um período muito bom, foi um aprendizado incrível também. Que foi onde eu conheci a Juliana. Que legal. Eu entrei lá como estagiária no 2º ano, aí eu fui percorrendo ali todos os anos da faculdade. Aí eu me formei em dezembro, em abril eu fiz o exame da OAB, e tirei a OAB, e eu fiquei nesse escritório, como advogada. Só que chegou num limite. Quanto tempo esse? Eu fiquei lá, eu me formei, eu tô com o meu escritório, vão fazer 8 anos, meu. Então, o resto da minha carreira, quase 15 anos lá. Caramba! 15 anos lá. E foi assim, foi muito bom. 23 anos. Foi uma escola. Foi. Só que chegou num momento que eu não tinha mais para onde ir. E aí eu tive meu filho e aquela coisa de mãe, você sabe como é um bebezinho, toda aquela coisa, só que eu tinha que trabalhar. E eu fui e fiz um curso de arbitragem, me tornei árbitra. Que legal. Porque é um cenário, um trabalho um pouco mais tranquilo. O que é arbitragem? A arbitragem, hoje, ela é instituída por lei. Ela é uma mesa onde um árbitro, uma pessoa formada com um curso, pode mediar situações de conflitos de qualquer natureza. Familiar, trabalhista. Hoje você pode ir lá e parcelar uma verba rescisória, o que muito empreendedor não sabe.
Não preciso pagar à vista o meu termo de rescisão. Às vezes, rescisões de 15 anos são rescisões altíssimas. Sim. Eu não preciso fazer isso hoje. E esse árbitro tem esse poder de mediar e fazer um acordo entre as partes que tem validade jurídica. Ele é uma espécie de um juiz, mas que ele não tem o poder de decisão. E, na verdade, ele tem o poder de tentar caçar um denominador comum. É um mediador. Os dois concordam, chegamos num denominador comum, vamos assinar aqui. E ele lavra isso, ele pode fazer várias sessões até que as pessoas entendam a necessidade de acordar, que é mais caro o judiciário do que... Vocês, né, empreendedor tem muito contrato, vai ler aquela cláusula lá embaixo, que se submete à Câmara de Arbitragem. É isso. É exatamente isso. Então, aí eu falei, bom, vou para esse cenário, né? E aí eu saí do escritório e aí eu recebo uma ligação. Juliana. É mesmo? Não, mas você não pode me deixar. Eu falei, mas eu te Você adoro. atendia ela? Atendia a pasta dela. Eu atendia muita pasta nesse escritório. Muitos anos, né? E eu sou de criar vínculo, né? Acho que você percebeu, né? Sim. Eu gosto de criar vínculo. E, assim, ela super me incentivou. Não, você é boa no que você faz. E, assim, eu achei muito legal, porque foi uma mulher empurrando outra mulher. E foi um cenário bem conturbado para mim. Eu falei, tá. Foi que nem a faculdade. Bora. Eu vou fazer isso. Por que não? Aluguei uma sala, no prédio onde ainda estou hoje. Uma mesa, um computador. Falei, vamos? Por que não? Né? E o primeiro contato foi a Ju. É. E passei aquela frase motivacional, né? Se vira. Sim. É a frase do empreendedor. Bom dia, se vira. Bora. Bora. E foi. E aí começou. E aí os contatos que eu já tinha feito nessa trajetória toda, desses 2 empregos, da minha formação de vida, começaram a vir naturalmente. E o boca a boca, um indica o outro, que indica o outro, e ali deu certo, aqui deu certo, e a gente sempre procurou fazer um trabalho claro. Então, hoje são 6 pessoas, né? E eu. Que legal. Que hoje sou advogada, empreendedora. Administradora. A que gera guia, a que paga imposto, a vendedora. Como que é para uma advogada, um profissional liberal, que é o que normalmente as pessoas têm muita dificuldade, o profissional liberal num todo? Contador, médico, dentista, advogado, profissional liberal que faz uma faculdade super difícil, porque é uma faculdade extremamente técnica, e sai dali com conhecimento técnico afiado, ou pelo menos deveria, mas conhecimento técnico afiado. Só que todo conhecimento que ampara um empreendedor não foi falado, zero. Fluxo de caixa, DRE, vendas, negociação, zero. Talvez negociação, eu acho que em direito talvez deva ter, não sei nem se tem, não tem também, porque querendo ou não, cara, pensa que um processo que você está negociando, deveria ser obrigatório a negociação para um advogado. Perfil, né? Mas, cara, como que é? Ah, beleza, acabei de sair, sei muito bem, passei na OAB, tô craque, empreende. Gestão de fluxo de caixa, capital de giro, contratação, liderança. Como que foi para essa advogada precisar se virar nos 30 aí e conseguir também desempenhar os demais papéis, assim? Foi tranquilo? Olha, não sei se foi tranquilo. Foram algumas noites sem dormir. Mas, assim, é aquilo que eu te falei, a vida me ajudou muito, muito. Eu aprendi. Então, eu fui vendedora por um tempo. Exato, olha. Então, eu aprendi a vender. Aprendeu na vida. Eu aprendi na vida. Eu aprendi... Olha que legal de começar cedo. É exatamente o que eu te falei. A vida me formou. É isso. Ela me pôs nessa situação. Eu aprendi a ter vários chefes. Então, eu aprendi a respeitar. Eu aprendi na rua, no meu estágio, eu tinha que desenrolar o problema na rua. Porque como eu ia voltar para o meu chefe sem resolver? É isso. Era o estágio que eu queria, era o estágio da minha vida. Então, eu tive que aprender na rua. Eu tive que aprender a falar, me comunicar, a dizer o que eu queria, a resolver. Se eu não conseguia de um jeito, eu dava a volta e ia no outro. Às vezes, uma cartorária me atendia mal, aí esperava ela sair do almoço, voltava lá e falava com o outro. Olha. Entendeu? Ligeiríssimo. Alguém dava um jeito, não é pra mim. E se você parar para analisar, o advogado bom é o advogado que desenrola. Então, mas aí a gente volta... Quando a gente fala desenrola, não é no sentido pejorativo da coisa, jeitinho brasileiro. O cara que desenrola, que pega o problema e vai atrás, como você falou. O que você fez de errado em esperar a cartorária sair para o almoço? Zero. Você foi
eu só esperei. Ela não gostou de mim, mas vai que o outro gosta. Exatamente. Entendeu? Tá tudo bem. É isso aí, é isso que a gente espera. Pô, foi bem zaça. Então, sabe, tipo, o advogado... A gente vê também, eu vejo muito isso, que é uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, que quando a gente faz uma reunião, não parece que eu tô conversando com o advogado. E não que isso seja... que eu esteja criticando os advogados que fazem questão de falar de um jeito. Mas, cara, no final das contas, eu acho que tá caindo isso. O advogado que ainda, sei lá, insiste em falar aquele juridiquês e leis e tal. Acho que isso aí é de uma... Sei lá, é de uma loucura, porque no final das contas eu acho que o melhor motivo de fazer uma comunicação é saber se entender, fazer se entender, as pessoas entenderem o que você quer dizer. Quando você fala uma coisa que ninguém entende, com termos técnicos e tudo mais, a pessoa simplesmente vai ou engolir goela abaixo porque ela não está entendendo nada, vai dizendo sim para tudo, ou vai deixar de questionar e às vezes, cara, você deixa de se comunicar do jeito certo porque alguém está querendo falar difícil. E você sempre muito trocando ideia e falando de um jeito muito fácil. Talvez pelo fato de você trabalhar com bastante cliente da construção civil, que muitas vezes exige um linguajar mais simples. Mas, cara, um linguajar muito fácil, uma coisa muito vida real, que é uma coisa também... Eu acho que os advogados erram em duas coisas. Juridiquês e coxinhês. O que é o coxinhês? Eu acho que o advogado ele fica com uma visão muito limitada sobre o direito. Só que o direito ele é uma lei que se aplica em determinadas situações baseados num contexto. Sim. E eu vejo que muito advogado não consegue levar em consideração o contexto. Um contexto de que talvez as pessoas estão inflamadas, um contexto de que tal pessoa está com um problema pessoal, um contexto que tal coisa está acontecendo, um contexto que... um contexto. E, às vezes, a informação... Eu já tive advogados que, cara, o cara mais me podava no sentido de não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, que no final, quando as opções que me restavam eram quase... Não fazer. Não fazer. E eu falava, cara, eu preciso de você pra você me ajudar a resolver quando der merda também. Porque se eu fizer tudo que você tá falando, eu vou deixar de empreender. Você vai dizer não e eu vou fazer, porque eu preciso trabalhar. Porque como empreendedor, você precisa tomar risco. E o advogado, se ele começar a querer mitigar 100% dos riscos, ele trava o empreendedor. Ele vai passando uma corda em volta das asas do empreendedor. Enforca. Então, e toda vez que a gente conversa, você sempre está muito antenada no contexto. Talvez por ser empreendedora. Também que tem essa visão já mais... não só jurídica da coisa. Mas como que funciona para você balancear essas duas coisas? A tua opinião, muitas vezes, empreendedora, pessoal, com também... preciso mitigar risco. Como que para você funciona essa dinâmica aí? Não, eu tenho que entender primeiro que o negócio tem que funcionar. O empreendedor tem que ganhar dinheiro. Se ele ganha dinheiro, eu ganho dinheiro, o funcionário ganha dinheiro. É aquele negócio. Eu quero acordar, o empreendedor ele quer acordar sorrindo todo dia. Por quê? Porque ele tem mais, 10, 20, 30 bocas dentro da empresa dele que também precisa sorrir. É isso. O empreendedor tem que estar bem. Primeiro começa por aí. Segunda questão, a gente tem que entender que você está focado no teu negócio. Se o negócio é vidro, você está focado ali. Você não está focado na hora extra, você contrata um RH para isso. Você contrata um advogado para isso. E não adianta eu chegar lá e ler a lei para você. O que está no papel a gente sabe. Só que a gente quer entender como você vai trabalhar, pagar aquela hora extra, ter lucro sobre aquela operação e não quebrar. Então, a questão é, o advogado, eu acho que o papel dele, o advogado empresarial hoje, é fazer a empresa funcionar. Não é te enforcar. O que está no papel, a gente sabe o que está na lei. Agora, acho que de você eu posso falar, né? Pode falar à vontade. Eu não posso. Fica à vontade. Nossas primeiras reuniões, o que eu falei para você? Me conta a tua história. Quem são vocês? Deixa eu te entender. Porque eu preciso ler você. Eu preciso saber a tua necessidade. Feito esse perfil, e eu gosto, e mentalmente é muito engraçado, eu desenho esse perfil mentalmente. Ok, eu entendi. Quando a gente teve um problema, a gente já sabe NR de cor. Não, a gente já sabe NR do vidro de cor, como coloca, como não coloca. Exato. Por quê? Porque teu negócio não é vidro. Sim. Se eu não conhecer o teu negócio, como eu vou te ajudar? Começa por aí. Não adianta eu ir lá e ler o código para você. Não, e o que você está falando, cara, o doutor atende a gente, é zero hipocrisia isso aqui, meu. Tô falando como depoimento mesmo. Não tenho motivo nenhum de puxar o saco, tô falando real aqui.
é isso. Ela sempre olha o seguinte, o que a empresa precisa para funcionar? E aí agora vamos amparar com lei. Sim. Porque a lei precisa estar lá também. Porque se você for um kamikaze que ignora a lei, aí você está construindo um castelo em cima de uma areia movediça. E aí também é um problema. Exato. Só que muita gente quer colocar a lei para você construir o castelo em cima. E muitas vezes não dá. Você precisa se adaptar à realidade. E, sinceramente, no Brasil, a única coisa que não dá para engessar a lei, porque a lei é muito grande, existem inúmeras possibilidades dentro de toda uma espinha dorsal que precisa ser respeitada, mas, nossa senhora, quantas coisas que a gente já foi achando de solução, tudo amparado de lei, processo que a gente ganhou juntos, amparado de lei, que, chegava lá o processo trabalhista, eu falava, fudeu, doutor, meu Deus do céu. Não, calma, vamos entender o que aconteceu. Vocês fizeram alguma coisa de errado? Manda tudo pra gente. Aí você fez análise lá. Ó, aqui vocês fizeram cagada. Que deu ruim. Deu ruim aqui. Então aqui, ó, é o nosso risco. Mas por que vocês fizeram isso? Por causa disso, disso, isso. Tá, então a gente já deixa uma brecha aqui, vamos deixar isso aqui como um ponto pra gente corrigir pro futuro. Mas vamos agora atacar esse. Fizemos isso, isso, isso. Ó, isso aqui a gente já vai chegar dizendo pro juiz que erramos. Ou vamos fazer... Cara, vai na audiência, sucesso. A gente teve só coisas boas nas audiências. Então, sabe, tudo sem seguir uma coisa, que é o que eu falei do coxinhês, uma coisa muito playbookzinho, sabe? Tal coisa, hora extra é assim, assim, assado. Então você vai se ferrar. Não, peraí, vamos entender o que aconteceu. Aqui você fez cagada. Como que a gente pode contornar isso dentro da lei? Qual é a melhor estratégia na audiência? O que a gente vai começar falando? O que a gente vai dizer? O que eu vou apresentar para a contraparte ficar sem respostas? Deixa eu entender. Você vai lá e entende a história do funcionário na parte trabalhista. Depois eu vou dar até eu estou falando tudo assim de forma... Mas eu vou até falar alguns cases aqui. Aí você me fala, você é meu advogado, já fala se eu posso falar. Tá que a coisa você fala, não, aqui não pode falar. Isso não. Mas aí eu vou contar alguns cases de casos que aconteceram lá para que tudo isso sirva como aprendizado aí para os empreendedores. Então é isso. É o que eu falei, eu vejo você muito analisando contextos. E analisando o contexto com uma sabedoria de experiência mesmo, de vida, né? Você sabe os caminhos, né? Que assim, o conflito, você tem que entender que ele não parte da ruptura da lei. O conflito existe porque as pessoas existem. As pessoas criam os conflitos. É isso mesmo. Então, às vezes, a gente tem que entender que não é só uma hora extra. Por isso que eu te falo, me conta a história desse cara. Como que é o perfil desse empregado? É um cara que a gente fala, né, amarra uma mula, ficava lá sem fazer nada, ele já queria ser mandado embora? É isso. Qual que é o perfil? Se é um cara que está dando problema, a gente já corta na hora. Já vamos mandar embora, não deixa a coisa esticar. É analisar o perfil. E quando você fala assim, a lei não é engessada. Não, ela não é engessada. Então, vamos lá, você tem um problema de hora extra. Eu não vou ler a lei para você que você tem que pagar a hora extra para o cara, passou da jornada dele. Não. Vou falar para você, vem cá, vamos ver se tem banco de horas. Vamos fazer. Quanto vai reduzir economicamente isso daqui? Quanto que vai te dar de vantagem num pico de trabalho que você tiver e mandar o cara compensar? Então, é essa dinâmica, esse jogo de cintura, que hoje eu não vejo nos colegas novos que saem. Porque é o cara que ficou focado no livro, é o direito que anda com o vademecum, né? É a advocacia de boutique, que a gente fala. Sim. E não dá para ser uma advocacia de boutique hoje no mundo dos empreendedores. Que é uma realidade, muitas vezes, nua e crua, das coisas que acontecem lá nos bastidores que ninguém vê. E só na hora que o negócio acontece, só quem tem experiência, jogo de cintura mesmo, que coloca o know-how à frente e faz o negócio acontecer, porque senão não acontece. Aí eu já quero puxar um pouco esse assunto, porque assim, eu tive um processo trabalhista, o meu primeiro processo trabalhista não foi, por incrível que pareça, eu trabalho com construção civil há anos, há 12 anos construção civil. E nunca tinha tido até um ano e meio atrás, que foi o nosso, acho que foi mais ou menos isso, né? O primeiro processo trabalhista. Eu nunca tinha tido processo trabalhista na construção civil. Eu tinha tido um processo trabalhista na agência de marketing que eu tive, que aí eu vou comentar e não foi contigo. Qual foi a ideia? Cara, a gente tinha acabado de montar uma agência, eu acho que eu já te contei essa história. Já. A gente tinha acabado de montar uma agência de marketing e a gente contratou todo mundo PJ. E aí começamos a pagar todo mundo no PJ. No marketing isso é muito tradicional. Claro que isso já faz uns
8 anos, não era tão tradicional, mas já era na época tradicional também, no universo do marketing, tudo PJ. Só que eu sabia de um risco, todo mundo me falava, Felipe, PJ é um problema, mas era o que dava naquele momento. Conforme a empresa foi crescendo, a gente fez um acordo entre os sócios lá. Vamos pegar essa turma, como a gente está crescendo ainda pequenininha, a hora é agora, vamos pegar essa turma, a gente está com um pouco mais de dinheiro, vamos registrá-los por um salário que o líquido deu o mesmo que eles ganhem. Por quê? Porque se o cara está ganhando 2,5 pau, por exemplo, no PJ, se eu registrar ele com 2,5 pau, eu vou onerar o cara. Como é um time bem coeso, a gente tinha acertado a mão, a gente falou, pô, quanto que custa aí para ele tirar 2,5 pau líquido? Ah, vai custar 3.300, vamos pôr 3.300. E começamos a chamar todo mundo na sala de reunião e falar, vem cá, a empresa está crescendo, tudo mais, a gente gosta muito do seu trabalho, só que a gente precisa profissionalizar, a gente queria te registrar. Se a gente te registrar com o salário que você ganha, você vai ganhar menos, então a gente vai te registrar pelo valor X, você vai ter vários benefícios que não estavam inclusos, mas que agora você vai ter, e os seus 2,5 continuam aqui. Fechou. Fomos fazendo isso com todo mundo, até que uma das meninas, que vontade de falar o nome, não vou falar. Pode. Porque essa menina foi muito mau caráter com a gente, mas uma das meninas falou assim, eu lembro como se fosse ontem, doutora, Marca, né? É zero mentira aqui, porque eu não tenho nem por que mentir. Ela falou assim, Felipe, eu já fui empreendedora, eu já trabalhei muito tempo como autônoma, e eu tinha o Simples Nacional. Eu sei o quanto custa você ter um funcionário registrado e tudo mais. Estou precisando de grana. Querendo ou não, se você me registrar por esse valor para que o líquido continue igual, você vai gastar muito mais. Vamos ver o seguinte, pega esse custo que você vai ter e repassa para mim como PJ. Era uma pessoa que trabalhava bem, estava merecendo um aumento. Eu falei, o Felipe com o coração bom, né? E aquele bonzinho. Né? O empreendedor bonzinho é atropelado por todo mundo. Você tem que ser do bem, bonzinho você não pode ser. Topamos. E aí, a gente, numa entrega muito importante de um job, né, a gente chamava de job isso na agência, ela naquele dia chegou e ela era uma pessoa que com o tempo começou a ficar difícil a conduta, ela não seguia os horários. Por mais que a agência era bem flexível a questão de horário, você podia chegar e sair a hora que você queria. Após essa conversa, ela começou a mudar o comportamento. Após essa conversa, ela começou a mudar o comportamento. Só que assim, por mais que podia chegar a hora que quisesse e sair a hora que quisesse, a gente entendia que todo mundo tinha uma tarefa, uma quantidade de tarefas por dia, e dentro daquela entrega, ela podia fazer o horário dela. Só que ela começou a chegar num horário, sair em um horário que o trabalho não estava sendo entregue na sua totalidade. E aí, isso começou a incomodar os meus sócios. Na época, começaram a falar para ela, até que, numa das ocasiões, ela deixou de entregar um job importante, uma apresentação que no dia seguinte a gente faria para um cliente. Isso, para mim, foi a morte, cara. E no dia seguinte, quando eu fui conversar com ela para entender, ela colocou toda a culpa num dos meus sócios que entregou o briefing, cara, qual é a palavra? Em cima do tanque. A instrução de como fazer em cima da hora, e ela não teve tempo. Falei, tudo bem, esperei meu sócio chegar, falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, não, eu já passei isso ontem para ela. Falei, putz. E quando eu fui conversar com ela, a conversa acabou inflamando entre ela e meu sócio. Inflamando num nível de 0 a 10, num nível 4 aqui, tá? Só que ela tinha um gênio muito forte, e os meus sócios, eles acabavam sendo muito complacentes com o jeito dela. Muitas vezes a situação se invertia, parecia que ela que mandava nas pessoas. E quando ela começou a subir em cima do meu sócio e o meu sócio começou a acuar, eu falei, cara, isso, tipo, para todo mundo presencialmente, né, tá todo mundo presenciando aquilo, tudo mais, eu dei uma posicionada. Falei, peraí, não é bem assim, tal, e aí o assunto virou meu, e aí nós começamos a discutir, e ela subiu o tom, e aí subiu o tom, virou um barraquinho, virou uma discussão. Virou nível 10. Virou uma discussão. Sem desrespeito, né? Assim, de xingamento, nada disso. A gente manteve um certo profissionalismo, só que num tom de desrespeito, assim, no sentido de, a gente gritou um com o outro. E aí eu saí e tal. Bom, ela se sentiu extremamente desrespeitada, foi embora, pediu pros meus sócios que ela trabalhasse home office. Meu sócio, aí eu cheguei neles e falei assim, cara, eu acho que essa é a hora de vocês se posicionarem, porque dependendo do jeito que a gente se posicionar agora, a gente pode criar um monstro esse que já está sendo criado. Resumindo, quando o meu sócio falar, não vou ter que trabalhar home office, vem trabalhar aqui, nem foi demitida, tá? A gente não demitiu, ela pediu para sair e tudo mais. A gente fez um acerto lá
E ela saiu. Esse que nos processou. Me processou por danos morais, meu CPF, e processou a empresa. Falando no processo que eu tinha condições financeiras e que ela foi obrigada a aceitar o PJ porque ela estava com uma situação extremamente delicada na casa dela, em termos financeiros, e que se não fosse essa opção, ela seria demitida. Então, para não perder o emprego, cara, foi assim a história padrão que a gente já conhece. Eu falei, não, tá de brincadeira, cara. Eu quis registrar essa filha da puta, mano. Eu fiquei puto. Mano. Aí eu falei, não, tá de brincadeira. Tanto é que quando a gente contou isso... Você contando e eu já mapeando não, os erros. A gente assim, contou aqui. isso pros funcionários da época, todos eles que tinham passado por esse mesmíssimo processo. Falou, mas vocês não registraram ela, como fez com a gente? Eu falei, não. Eu não conversei com todos vocês toparam. Ela pediu isso, nós topamos. A própria equipe, não acredito. Se precisar, eu vou lá. E eram amigos. Eu vou lá depor contra ela. Bom, no final das contas, contratei um advogado amigo meu, reconhecido, caro. Para mim, ele fez um preço barato, mas não era tão barato assim também. E, cara, mas ele colocou um menino lá para tocar. Acho que esse foi um dos erros também. E nós tomamos uma chacoalhada. Porque o advogado entrou em contato comigo, pediu um acordo. Ela estava pedindo 280 mil. Absurdo. E me processando de 50 mil por danos morais. E aí ele me ligou pedindo um acordo de 60 conto. Era meu primeiro processo trabalhista, estavam não sabendo o que fazer. Era imaturo também e tal. E aí liguei para o advogado e falei, ela tá pedindo um acordo de 60, é um absurdo, tal, 60 mil não tem esse dinheiro. Ele falou, você tem duas alternativas, ou você aceita e abre a porteira para boiada, porque vai todo mundo pedir, porque isso foi o que ele me disse, vai todo mundo. Eu falei, hoje não, mas eu penso que isso é relativo. Eu também acho. Relativo. Também acho que é relativo. Mas na época ele me aconselhou e eu levei isso em consideração. Eu falei assim, não, mas o time inteiro tá contra ela. Ele falou, na hora que ele sai, você vai ver. Eu falei, bom, ou a gente vai pro processo. Eu falei, mas a gente tem chance de ganhar? Ele falou, tem muita chance de ganhar. Eu falei, então. Aí fui para cima, eles fizeram uma contraproposta, acho que por 40. Barato. Só que ainda, tem muita chance de ganhar? Bora. E aí foi um processo. Ela não conseguiu levar testemunha, levou o marido, que foi ouvido. E as minhas testemunhas, que no final foi ouvido. E eu tô aqui já, cheia de indignações. Exato. O marido dela foi ouvido. As minhas testemunhas não foram ouvidas. Continua. Agora piorou minha indignação. Tá entendendo? Pera, calma. E olhando para trás, eu vejo o quanto teve de erro aí. Do meu próprio advogado de não se posicionar na porra da audiência. Eu não posso, você sabe que eu não posso falar. Mas eu posso. Você pode. Eu não posso falar de colegas. Porque eu vejo hoje você atuando. Mas era a referência que eu tinha. O que ele fazia, o que ele não fazia, para mim, ele estava fazendo o que pode fazer. Então, não tinha referência. Era meu primeiro processo trabalhista, meu primeiro audiência. Não ouviu, eu tinha 3 testemunhas, não ouviram minhas testemunhas, ouviu o marido dela. A gente não levou todas as testemunhas, porque a empresa queria inteira em peso ir. O advogado falou, é melhor levar só algumas e tal. E no final a gente perdeu o processo. Tomamos 100... Aí eu ganhei... Os danos morais ela perdeu. Mas perdeu assim, tipo, ele falou assim, nem vou levar em consideração, ele meio que cagou para isso. E que moral, cada um tem uma, né? Exato. E até porque teve o discurso lá do meu sócio que falou. Uhum. Enfim, e aí bom, perdemos o negócio, sem conto. 100. 100zão. E que, beleza. 100 que podia ter sido 15. Bem trabalhado. Bem trabalhado. E eu perdi 100 mil. Doutora, eu tinha 100 mil no fluxo de caixa. Era todo o dinheiro que nós tínhamos na empresa. Todo o dinheiro. Não estou exagerando. Era 100 mil, era contado. Cara, eu não tenho certeza, mas assim, o número que vem na minha mente, 101.400. Olha aqui, mas era uma coisa bem assim, bem sabe? Tipo, tava contado o dinheiro. E a gente tava super feliz que a gente tava com esse caixa, depois de muito trabalho. E aí, eu falei, vamos parcelar isso, porque se eu pagar esse dinheiro, ferrou. O advogado falou ainda, não, a gente vai tentar parcelamento, tal. Mandou um e-mail lá para o advogado deles, o advogado deles não respondeu. Proatividade. Sei lá o que aconteceu também. E do nada, chegamos um dia na empresa
e o dinheiro tinha saído da conta. Conta limpa. Integralmente. Eu nem sabia que isso podia acontecer, porque até então estava rolando uma negociação de vamos parcelar e tudo mais nos e-mails. Então, se o cara não respondeu, será que ele não respondeu por má fé de deixar o processo rodar? Sei lá, eu não... Mas enfim, doutora, por que eu estou contando essa história? Para todo mundo aqui que está me assistindo, toma muito cuidado com o processo trabalhista. Desde um PJ, que a gente vai entrar nessa seara para trocar ideia, mas até também ter um advogado que te represente de forma correta. Porque, cara, grande parte disso foi pelo fato de eu ter escolhido um cara que não soube me defender. Entendeu? Olha, com a tua história, a gente vê... né, você contando aqui, eu tô na minha dinâmica, né? Já tá tremendo na cadeira. Eu já tô aqui tremendo na cadeira, várias cólicas. Não, eu tô aqui vendo, porque assim, o que você passou é o que chega pra mim de forma rotineira. Caramba, até hoje. É rotina. A tua história pra mim é uma rotina. São erros. Eu não tô julgando o colega assim, mas de forma alguma, eu não conheço o caso também para julgar. Sim. Então, eu vou te dizer o que eu penso com a análise que eu faço da tua história. Com base nos fatos que eu disse. Primeira coisa, PJ já está errado. Empreendedor não pode ter dó. Não existe dó. Se você quer ser empreendedor, não tenha dó. Ah, é que eu pago pensão. Me paga por fora? Não. Empreendedor, primeira coisa que tem que aprender é falar não. Não posso. Põe a culpa no jurídico. Você não precisa ter um jurídico. Mas fala assim, ó, minha advogada não deixa. Se eu falar para ela, me mata. Ela me mata. Não. A conduta que você teve de pejotização, isso é um termo jurídico que a gente tira do PJ e põe na CLT, é uma conduta errada. Mas existem formas de você fazer certo. Uma boa assessoria, você faz certinho esse processo. A forma com que você mandou essa moça embora, não trabalha mais, vamos fazer um acerto... Foi uma coisa imatura, mas é óbvio. Você está na área de marketing, você não está na área do direito. Ou você pensa em ter um mínimo de caixa e ganhar a tua vida, ou tu vai pensar na lei. Você não vai fazer as duas coisas. Se fizer os dois, não faz o que tem que fazer. Não faz o que tem que fazer. Também foi errada? Foi. Existe forma de fazer certo? Poxa, existe. Existe uma forma de você hoje eliminar o risco do PJ numa rescisão contratual. Existem várias formas, dá para fazer tranquilamente. Quando chegou o processo para você, eu não sei se foi feita uma análise de risco, uma entrevista com as suas pessoas. O que aconteceu? Mas a gente faz uma análise de risco. A ação de vínculo, a gente fala que é a ação de tudo ou nada. Ou você ganha tudo, ou não tem vínculo, ou você perde tudo, tem vínculo. E aí, do vínculo, você tem todos... Uma cascata. É uma cascata, são os acessórios que a gente chama. O principal é o salário. O que é acessório? É INSS? É o FGTS? É a multa? 13º? Tudo. 1/3. Horas, que ela deve ter pedido horas extras, mas não entregou o trabalho. Não é? Então, tem toda essa circunstância. Então, aí, você faz uma análise de risco. Você já chegou no acordo de 60, o advogado dela diminuiu para 40. Então, você já via que ele estava frágil. Você conseguia chegar nos 20. Ele baixou o preço. Sim. Aí, você pega a experiência de vida do advogado. Sim. A boutique. Ele é aquela boutique ou ele é aquele cara que ralou lá na vida? Entendeu? Que ele já percebe. Eu, na minha época, eu tive psicologia forense. É como interpretar a posição que você sente, é como perguntar, é entender a parte contrária. Não é só chegar lá e ler o código. E é isso, o cara diminuiu. Ele pediu um negócio, eu disse não. Ele pediu 60, eu falei não. 40, opa, ele tá frágil. Ele tá frágil. Eu falo 20 se quiser. Olha como ele tá frágil. Antes da audiência você já percebe a fragilidade. Ele levou o marido. Quem seria a testemunha dela? Uma entrevista com a sua equipe já diria que ela não teria testemunha. Você já chegaria a 15. Não, tanto é que até o final, até o dia da audiência, a gente falava assim, quem que vai ser a testemunha dela? Começamos a ligar para os funcionários antigos, porque, na verdade, os funcionários antigos começaram a ligar para a gente e falaram, ela me chamou, eu não vou. Sim. Aí começou a acabar as alternativas. Aí só tinha um funcionário que ele não tinha falado nada com a gente. Aí eu liguei para ele, falei, eu vou ligar para ele para saber se ele vai. Se ele me atender, ele não vai. Agora, se ele não me atender, vai ser ele. Liguei, opa, tudo bem, Denão? De boa. E aí, Denão, tudo bem? Você tá? Como tá? Tudo bem? Cara, deixa eu te falar. Tal pessoa tá me processando. Não acredito. Não. Eu falei, não vai ser essa pessoa também. Eu falei, só se tem alguém me traindo. Não. Que falou que não vai, chegar lá, vai estar lá.
chega lá. Testemunha, vamos usar um termo aqui polêmico, é a puta das provas. No nosso juridiquês, é a puta das provas. Por quê? Você não sabe o que ele vai falar. É aquilo que a gente estava falando no começo. O juiz, ele impõe às vezes. A forma que ele pergunta é coercitiva, é agressiva. Pode colocar a pessoa meio insegura. 5 segundos de uma pergunta parecem 5 horas para quem está depondo. Para gente que está ali o dia inteiro, está com o jogo de cintura, já pergunta, a gente já impugna, já protesta, porque já é uma faz coisa que o acontece, barraco. dependendo da pergunta, você já pum. Já para, excelência. Assim não. Está induzindo a testemunha, excelência, pela pergunta, pela ordem, né? A gente tem lá os nossos termos de parar aquele barraco todo. Mas a testemunha, a gente fala que é a puta das provas, porque você não sabe o que vai sair da boca da pessoa. Lá fora é uma maravilha, mas lá dentro, pra gente, a gente passa mal às vezes. O advogado passa mal porque a gente não pode falar ali, interromper. Eu já tive testemunha que virou assim, no meio da sala de aula, e falou assim, é isso, né, doutora? Eu falei... Nossa. Virei e falei, acho que é com o advogado que tá lá fora, não é comigo. Não, você começa a descer na cadeira assim. Não, vou entrar embaixo da mesa aqui. Olha, excelência, né? Nervosismo é um problema. Mas, enfim, tudo bem. Há coisas que a vida a gente vai passando. Então, você já percebeu a fragilidade desse caso. Só que é aquele caso de tudo ou nada. É o tudo ou nada. E a gente percebe que o empreendedor já entra perdendo na sala de audiência. Então, se você já não entrar com uma tese, você já não levantar a mão e falar, excelência, o que está acontecendo aqui é isso aqui, ó. Tá? Pode ser que a testemunha até te diga diferente, mas, ó, como a gente fez. Essa é a verdade. Aceite ou não. Entendeu? Agora, aí você fala assim, mas de repente foram lá e eu tinha 100 mil e rasparam todo o dinheiro da minha conta. Só que entre ela ganhar o processo e ela levar o seu dinheiro, existe um oceano de atos processuais que a gente chama aí no meio dessa confusão toda, que dava para saber que ela ia raspar o seu dinheiro. Entendeu? Puta que pariu. E quando a gente fala assim de acordos, fala, advogado mandou um e-mail. Eu vou ser muito honesta com você. Eu mando e-mail sim. Doutor, olha, a empresa gostaria de fazer um acordo tal. Mas mandar um e-mail e esperar a resposta da outra parte é proatividade. E isso é em qualquer negócio, não é no direito. É em qualquer negócio. Eu mando, na venda, eu mando e-mail para um possível cliente. Ele não me responde, o que eu faço? Eu ligo. Follow up. Eu ligo. Entendeu? Marca um café. Vamos conversar. Apresenta um projeto. Seja em qualquer área, não total. Importa se seja no direito. Sim. Então, para a gente, a negociação é assim, ó, eu mando um e-mail. Mas aí eu dou só aquele dia para ele me responder. Ele não me responder, eu ligo. Eu tô vendo que existe um entrave, má vontade. Uma má fé, às vezes. Uma má fé. Peticiono, excelência. Eu quero uma audiência de conciliação, Sejusc. Puta que pariu. Tem até isso? Tem. Felipe. De tipo, falar pro juiz, ele não tá me respondendo. Fica a dica para todos os empreendedores. Só não tem jeito para a morte. Na área do direito, a gente resolve tudo. Tudo tem um jeito. Puta, que raiva. E aquilo que a gente falou no começo. O advogado vem e me engessa. Nós já tivemos essa conversa. Eu vou te dar 2 caminhos. E os riscos desses 2, você vai definir. É isso. Porque você conhece o seu negócio melhor que eu. Sim. Então, chama para uma audiência de conciliação, vou ter um conciliador lá, o cara vai me ajudar a chegar. E outra, aí se você faz isso, é peticionar? É, peticionar. Se você peticiona, então, querendo ou não vai barrar a conta. Então, tem alguns macetes aí, umas coisinhas que aí que o juiz vai falar assim, eles estão tentando conversar. Excelência, suspende os atos executórios para uma audiência de conciliação, remete para um setor específico, que é o setor da conciliação, o Sejusc, remete para lá. O processo sai da alçada, é entender a máquina. Sim. Você tem que entender a obra para pôr um vidro, não tem? Exato. Eu tenho que entender a máquina do judiciário, como ela funciona. Processo são atos concatenados, é uma receita de bolo. Se eu colocar o fermento no final, ele não vai funcionar. Então, eu tenho que entender aquela receita. Se eu tiro da mão do juiz e mando para um setor, ele não vai fazer expropriação. Caramba. Você entendeu? Então, cara, foi erro jurídico. Várias. Não posso dizer que foi porque eu não conheço. Eu posso. Mas existem várias coisas que você pode fazer. Não, mas foi erro. E aí a gente fala até processo de banco. Tem muito empreendedor aí que a gente sabe, na época de pandemia, pegou empréstimo, fez aquele contrato FGI. E aí a gente sabe que dia 31 de dezembro, o banco vira a chavinha dele, manda para a conta de risco o que você está devendo. Então, você tem momentos de negociar. Você consegue pegar momentos melhores. Então, tudo são momentos.
Então, o empreendedor ele tem que ter aquele nervo de aço, Sim. que às vezes não é o momento. Fala, nossa, eu tô precisando fazer isso, mas agora não. Agora não. Estrangula o seu credor. Esvazia teu caixa. É estratégia. É um jogo de dama. Você tá ali, né? Isso colocando as pecinhas. Por isso que quando você fala assim, você senta, a gente conversa. Porque eu tenho que entender teu negócio. Eu tenho que entender o momento que você está passando. Um dia você está aqui, outro dia você está aqui. Mas como a gente faz para voltar aqui? Isso. Entendeu? Então, vamos lá. É um processinho. Vamos cada dia um degrau. Vamos se entendendo. Vamos montando estratégia. Processo é estratégia. É isso mesmo. Entendeu? Tudo é estratégia. Num negócio, numa venda. E é isso que a vida ensina pra gente. Aí a gente pega ou uma advocacia de boutique ou uma geração Z que não passou por tudo isso. Não passou nessa peneira. E para que lá também esse menino, esse rapaz que estava sendo nosso advogado do escritório, ele era jovem, mas ele estava por trás de um nome muito grande, de um escritório muito grande. Então eu imaginei que ele seguia um processo. Isso é muito sério. Sabe? É muito sério. Quando alguém procura um advogado é porque tem um problema. Sim. E às vezes, eu já me peguei fazendo essa reflexão de forma, né, pessoal. Até onde a minha opinião influencia o meu cliente? Até onde a minha opinião influencia na decisão que você vai tomar? Olha o tamanho do BO que eu tenho. Olha o tamanho da minha responsabilidade. Com quem eu estou dando uma opinião. Você entendeu? Então, é assim, ter um nome, ainda a gente brincou no começo, doutora, você viu que eu te falei, Sim. Não me sinto muito bem. Eu estudei, eu amo o que eu faço, fiz vários cursos, estudei fora, estudei aqui, eu amo o que eu faço. Só que, assim, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com a opinião que eu dou. Porque meu nome não é grande, meu escritório, você sabe, é modesto. A tua opinião sobre o processo é quase unânime. Você vem e fala, a gente vai fazer isso. Mas Bora. Ela tem que ser, não vou dizer que é assertiva, porque todo mundo erra, mas ela tem que ser muito próximo do certo. Sim. Porque ali eu tô mexendo com, como você falou, era meus 100 mil, era tudo que eu tinha. Eu tô mexendo às vezes com tudo que você tem. E doutora, fez muita falta. Lógico que faz. Puta que lá merda. Era muito, na época era muito dinheiro. Eu tô mexendo com tudo que você tem. Sim. Tá? E aí, guardado o devido sigilo, eu já tive casos de vir caso para mim já nesse nível de clientes, de sócios que se suicidaram por problemas. Caraca. Advindos de jurídico. Já chegou para mim a bola quadrada. Você entendeu? Então, o cara já tive gente que se matou. Então, olha o nível dessa responsabilidade. Sim, total, porra. Então, a gente às vezes fica tenso. A gente tem que entender. Por isso, quando sempre o que eu mais falo é calma. É a palavra de ordem. Calma. Você está estressado, você está nervoso, o processo é seu, o dinheiro é seu. Eu não tenho que estar nervosa. Eu tenho que fazer a leitura do teu problema. E colocar você no devido lugar. Calma. Essa é a primeira palavra. Para tudo tem solução. Vamos achar um caminho. Deixa eu estudar e a gente vai conversar. É isso. Você entendeu? Porque é muito sério. É muito complicado. E não é só a parte trabalhista. Eu sei que o empreendedor foca na parte trabalhista, mas é a parte de contratos. Tem um contrato bem elaborado, evita um problema de BO gigantesco. Hoje, o que a gente faz, eu faço muito, é assessoria. Eu gosto do preventivo. Né? A gente teve algumas consultas alguns dias aí atrás. Super boa. Não, uma reunião e a tua equipe, que é uma equipe muito boa, perguntando para as meninas não errarem. Sim. Eu tenho uma CIPA, eu tenho uma grávida, eu tenho um dano que foi causado num veículo, como eu faço, como eu não faço? Para justamente não causar um erro no meio do caminho. E ainda mais quando você fala de empreendedor, e principalmente quando envolve gente, a gente o empreendedor já começa precisando provar. Muitas vezes a gente tem o ônus da prova, né, que é o que o pessoal fala. A pessoa pode dizer o que quiser e eu tenho que provar que não. Cara, é muito complexo isso aí. Que foi uma das coisas que, com o trabalho contigo de prevenção trabalhista lá, né? A gente começou a ver que, por exemplo, assim, a gente sempre posso falar algumas coisas vou falando, aí você fala, bate na mesa. Para. Vou falando aí, mas se não puder mesmo pode falar, porque algumas coisas não podem ir pra internet, mas eu vou falando da minha... Não, o que é seu, você pode. Então a gente
pagava por um tempo... Por que a gente chegou nesse momento, né? Até comentei com a doutora. Para a nossa equipe de instalação, a gente pagava as horas extras por fora. Nossa, Felipe, mas sua empresa é super grande, por que você está pagando horas por fora? Para economizar 8% de FGTS? Para economizar um 13º proporcional? Lógico que não, né, gente? Isso é peanuts pra gente. Por quê? Porque teve 2 momentos lá no passado que quando a gente foi colocar hora extra, na verdade a gente não pagava no começo, fazia banco de horas, aí uma hora começou a pagar hora extra e o pessoal falou assim, Felipe, se você pagar hora extra, eu vou subir a alíquota aqui do IR. E aí ferrou, eu vou ganhar menos do que eu ganho hoje, porque eu vou ganhar mais do que o negócio, eu vou ter um desconto, eu vou subir a tabela de IR, eu vou ganhar menos. Pessoal, seus empregados. Oi? Os seus empregados. Os meus empregados. Foi. Então, se você me pagar por dentro, eu vou ganhar menos. Por quê? Porque eu vou subir a tabela de IR e vou ter mais desconto. O outro chegou, Felipe, bicho, eu tenho pensão. Se você pagar, eu tô ferrado. Aí o outro chegou e falou, Felipe, cara... E muita gente começou a reclamar de que a hora extra por dentro seria um problema. Nós bonzinhos. Coração bom. Não, Daniel, pô, eles têm razão, pô. Querendo ou não, olha esse cara aqui, mano. Ele vai perder praticamente R$400 só de desconto na virada de tabela. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos pagar por fora. A equipe é legal. A equipe é legal, o pessoal é gente boa, o pessoal é trabalhador. Meu. Vamos pagar por fora. Começamos a pagar por fora. Aconteceu o que aconteceu. Um dos caras saiu da empresa e disse... Não, e aí depois disso, a gente já estava trabalhando junto. Você falou, vai dar BO. Doutora, você tem razão, a gente vai mudar. Pessoal... Processo de mudança, não é te enforcar, Exato. É processo de mudança. Não, isso não era um custo tão relevante pra gente. Aí... Isso vai dar BO, é melhor mudar. Pessoal, fizemos uma reunião geral que a gente fazia sempre. Pessoal, hora essa vai ser por dentro, tem que ter uma segunda vez. E a gente conversou como você ia colocar isso para eles dentro de um processo. E o pessoal reclamou pra caramba nessa segunda vez. Tomamos processo. O cara saiu. Não ganhou hora extra. Quando viu o processo, o doutor já falou, falei. Foi o boquinho. Falou e aconteceu. Você chegou e falou assim, chegar assumindo. Vocês pagaram? Pagamos. Vocês calcularam certos? Calcularam certo? Acredito que sim. Manda aí pra mim. Porque a gente paga adicional noturno, adicional de tudo. A gente paga certinho. A menina faz o cálculo certinho. Você conferiu e falou, perfeito. Tá perfeito, tá certinho. Agora eu quero os comprovantes mês a mês. Mandamos todos. O que o cara tava falando? O dito cujo? Não recebi minhas horas extras. O que ele estava fazendo? Mentindo. A doutora foi com o pé no peito. Foi engraçado esse dia. Foi engraçado. Porque esse foi o meu primeiro processo trabalhista. Assim, você riu. Desse universo da construção civil. Aí, putz, a doutora deu... Vou falando, se não puder falar, me interrompe. Aí a doutora falou assim, ó, a gente vai tentar um acordo. Porque Vamos editar os cortes. Como a gente tá errado, e a gente pagou por fora, causa perdida. Esse aqui, esquece esse dinheiro, porque tava pedindo um dinheiro absurdo. Até quando chegou lá o valor, isso também é uma coisa para você, viu, o empreendedor. Quando chegar a cartinha aí do processo trabalhista, o cara tá pedindo 120 conto, 200 pau, 300 mil. Não infarte. Não infarte, relaxa. É muito menos que isso. Os caras fazem uma pedida lá em cima. Por isso que com a nova lei trabalhista, tinha que pagar o negócio, era ótimo isso, começou a ter pedidas menores, só caiu, não caiu? Caiu e isso pra gente tá horrível. Tá horrível, porque o cara pode pedir o que ele quiser. O cara pode pedir o que ele quiser. Amigão, eu quero 600 pau. Ele pode pedir o que ele quiser, ele coloca lá no papel o que ele quiser. Ele não paga mais os honorários da gente? Ele não paga mais os honorários da contraparte, que foi uma lei trabalhista que mudou, funcionou bem pra caramba, diminuiu a quantidade de processo de picareta e começou também a fazer pedidas mais coerentes. Justos. Mais justas. E aí, essa lei caiu e voltou a loucura. Bom, o cara pediu um puta de um valor, a doutora falou, ó, esse valor esquece, aqui, e é uma coisa que a doutora faz, e que com a gente é muito legal, ela já traz o processo e fala aqui, ó, esse aqui é o nosso risco, real. Cálculo de risco. Cálculo de real, ó, esquece aquele valor. Aquele 120, 200 pau que ele tá pedindo, ó, pior cenário, 12. Cacete, pior cenário 12 Beleza, 12.
Só que acho que dá pra gente fazer 2. Como assim? Tá, vamos lá. Pior cenário, 12. Um pouco antes de começar a audiência, vou tentar um acordo extrajudicial. Puta, na hora que ele chegou, eu tava nervoso. Primeira virgão, sabe? Perninhas balançando. E aí eu vi ele, já fiquei com uma raiva. Aí a doutora, beleza, deu alguns tempinhos, um pouquinho antes, faltava 2, 3 minutos, você foi lá, meio pra desconcentrar. Beleza, entramos. Não chegou no acordo, porque foi muito em cima mesmo, foi estratégico, entramos, tal. Ó, juiz, doutor, o rapaz alega que não recebeu hora extra. Tá tudo pago. Nos autos lá. Você subiu em algum lugar lá, né? Subi em algum lugar. Deu os anexos. Já tinha ido os anexos. Já tava lá. Tá tudo aí, ó. Tá aqui, tá tudo conferido, tá tudo certinho, tal. E ele tinha um cartão de ponto paralelo que ele comparava no aplicativo, que ele anexou. Comparamos, inclusive, tá batendo, pode fazer aí. Tá tudo certo. E ele recebeu todas as horas extras ipsis literis. Só que pagamos por fora. Sim. E aí, o juiz ficou puto com o cara. Aí, nessa hora. Por isso que quando a doutora falou assim, a gente já vai chegar dizendo que a gente tá errado. Eu falei, nossa, caramba. Vamos. Essa advogada é louca. Essa advogada é louca. Vai ser o primeiro e o último. Mas aí, funcionou mesmo. Mas assim, parecia que você tava na cabeça do juiz. Porque ele ficou puto com o cara. Porque ele olhou pro cara e falou, amigão, é sério? Que você tá falando que você não recebeu nada? Lembra que eu te falei que na minha época tinha psicologia forense? Agora não tem mais. Eu tive esse bônus. Porque, cara, no final das contas, o juiz se sentiu o quê? Enganado. Sim. Falou, amigão, você tá ocupando o meu tempo. Dizendo que você não recebeu o negócio. Aqui, ó, tá tudo pago. É que a questão da hora extra é Tu tá de brincadeira? O pagar por fora. Por que a gente fez isso? E aí, esclarecendo, porque muita gente fala, mas nossa, essa advogada é louca, né? Fez os caras ir lá e confessar, né? Foi ótimo, a estratégia foi perfeita. Matei, mas não foi com tanto requinte, assim, de crueldade, não. A hora extra, ela tem um valor que você vai pagar para o empregado. Mas ela tem o que a gente chama de acessório. O que é o acessório? É o reflexo. Ela reflete no 13º, ela reflete no FGTS, ela reflete lá nas férias. Ok, e no INSS. Quando eu digo que eu paguei o principal, o que me sobra? Os 2 mil do acessório. Exato. Por isso que não é 120. Por isso que o máximo é 12, se ele entender que tem alguma diferença. Mas eu devo 2. E não é para ele, eu devo para o INSS. Então, se eu tiver que realmente pagar alguém, que não seja ele, que não sejam 120 e que seja só o reflexo. Porque se eu falo assim, eu vou lá e falo assim, não paguei por fora, tento fazer aquela maquiagem, aquela coisa processual para dizer que meu trabalho valeu os honorários que você me pagou, encher de flor, que não é o objetivo, não é o objetivo, você vai pagar 2 vezes. Você vai pagar o que você já pagou e tu vai pagar de novo. Exato. Então, é isso que a gente tem que pensar. Não, e o juiz começou a jogar do teu lado uma hora. Eu gosto de gente, eu gosto do meu time. Cara, começou a jogar do teu lado. Por quê? Porque a gente estava extremamente coerente na situação toda. E aí, o juiz tentou o seguinte, em vez de a gente abrir aqui a audiência, vamos tentar um acordo. Doutor, falando pro cara, que delícia essa... Doutor, fala com o teu cliente aí pra gente ir pra um acordo. Porque tá errado isso aí. Aí o cara não quis. Nossa, que cena, meu. Eu queria ter filmado aquilo, cara. Não podia, né? Que delícia, cara. Que sensação. Meu corpo tava cheio de dopamina aqui. Nossa, eu tava voando. E ele falou, não. Porque o cara tava contando que ia ganhar mó grana. Doutor, você tá entendendo que o teu cliente tá falando que fez isso. Melhor você instruir o teu cliente. Vai lá e aí fala ele conversou e o cara fez assim, ó. O cara é marrento. Não. Aí o doutor, o advogado dele. Doutor, pô, juiz, posso sair rapidinho pra conversar com ele? É, porque a conversinha de pé de orelha é diferente. Porque, aí ela, pode. Aí saiu, ficaram lá uns 3, 4 minutos fora, voltaram, a gente aceita. Aí fez um acordinho, puta, ele ficou puto da vida. Pagou 30% dos honorários. Pagou 30% dos honorários. Cara, e a gente perdeu o quê? Eu acho que foi R$1.000 e poucos. R$2.000, R$1.000 e pouco. Meu, caraca, mano. Então, tipo, essa é a vida do... O processo trabalhista, ele não é ruim. É a forma com que você enxerga ele.
E ele é um risco do teu negócio. Sim. Então, eu arrisco a não pagar insalubridade. Se eu tenho 10 empregados, 5 entram com pedido, quanto eu economizei? É conta? É o preventivo. Mas aí é o teu risco. É o que eu te falo dos 2 caminhos. Exato. Vamos assumir. E, doutor, sabe uma coisa que eu vi também? Eu tinha um medo de processo trabalhista. A minha vida inteira, eu acho que o empreendedor ele é treinado a ter medo do processo trabalhista. Eu acho que muito se fala. Uhum. Dos que a gente teve, claro que pode ser que eu esteja com sorte de pegar juízes coerentes. Mas a impressão que eu tive, e eu pintava esse juiz meio esquerdista, uma coisa meio, sabe, sei lá, na minha cabeça, assim, um juiz meio a favor do trabalhador e o empresário é um filho da puta, malvadão, que é isso que todo mundo diz que o direito é trabalhista. Ainda tem. Só que quando eu vi juízes fazendo papel de juízes, livres de preconceitos, querendo analisar os fatos, vendo que em nenhum momento, e assim, a gente sempre trabalhou direitinho, os erros que a gente tem foi querendo acertar, querendo ajudar, e que a gente tem provas para isso, mostrando o que aconteceu, pagou tudo certo. O juiz é muitíssimo coerente. Eu achei os juízes que a gente pegou extremamente... Eu não sei se são os aqui de São Paulo, se são Brasil afora é assim também, mas eu achei os juízes coerentes. Não porque a gente saiu favorecido da situação, mas porque, de fato, e, cara, se eu tivesse feito merda, eu poderia falar, eu fiz merda, caguei, isso aqui é o meu risco. Eu ia ser a primeira a te falar, vamos ter que fazer uma coisa. Eu assumi o risco, agora o risco vai entrar e pronto. Não, cara, tava tudo certo. E aí, com o tempo, logicamente, arrumamos a casa, fizemos um baita do preventivo, colocamos as horas extras dentro de folha. E a ordem, pessoal, é o seguinte, ó, aconteceu alguns problemas trabalhistas, que a gente fazendo isso para ajudar todo mundo tá se ferrando, não dá mais. Quem quer, fica. Quem não quer, fala comigo e a gente troca ideia no RH. Todo mundo aceitou no final das contas. Sim. Então, isso que é a questão de querer ser bonzinho. Quando você também dá muita... Quando você quer ser democrático na sua empresa, é a pior merda que acontece. Empresa não é democracia. Ai, gente, eu preciso pagar hora extra por dentro. Vamos trocar uma ideia para ver se todo mundo concorda? Porra nenhuma. A partir de agora é assim, isso pronto. A lei manda você fazer. Exato, e ainda tá seguindo a lei. E se você não seguir, você que vai se ferrar. Essa você tem que seguir. O que eu posso fazer? É o que eu te falei. Perfeito. Às vezes tem aquela flexibilidade do banco de horas, do intermitente, de aumentar a produção, de baixar e tal... Mas são flexibilidades, mas você tem que pagar. E eu sou a primeira a te falar que está errado. Que estava errado. Perfeito. Eu sou a primeira a te falar. E você foi muito coerente. Eu contei de um, não dá para contar todos aqui, mas eu contei de um que foi assim... Foi lindo o que aconteceu lá. E assim, o jeito que você desenhou as coisas, o jeito que você se posicionou também. A advogada veio querer meter o louco algumas horas. Você se posicionou. Cara, e aí olhando lá pro meu primeiro... eu vejo o quanto eu estava desamparado em termos jurídicos lá também. Eu estava com um cara do meu lado que não estava me protegendo, não estava nem sabendo se proteger. Eu falo que é uma questão de proteção. É aquilo que a gente estava falando. É saber ler o momento. Você fala, os juízes são coerentes? São. Temos excelentes juízes hoje. Mudou muito o perfil, pessoal mais novo, pessoal mais velho, a questão da flexibilidade da lei trabalhista, a pandemia mudou muito também o pensamento de muita gente. Então, a gente tem uma coerência. E é como você se posiciona. Então, você mesmo falou, gente, a gente chegou lá e falou a verdade, eu paguei. Qual que é a conduta padrão? Você tem que sair da caixinha, sai do teu quadrado. A conduta padrão é chegar lá e falar assim, não devo nada. O reclamante é louco. Não, ele não é louco. Olha, excelência, eu paguei. Paguei dessa forma, por esse motivo, e está aqui faltando R$2.000. E aqui eu errei mesmo. E aqui está faltando R$2.000. E já estamos corrigindo a casa, para não acontecer mais. Ok. É isso. E acabou. Encerra o assunto. E sabe por quê? Porque o que acontece? Também tem muito empresário filho da mãe. Tem. Hoje a gente tem vários. Eu ouço casos assim que eu falo, meu Deus do céu, como que tem gente vivendo em Nárnia ainda? Do empresário que quer ganhar vantagem em cima da hora extra do cara. Isso é ridículo. Se você faz isso, você ou muda a sua conduta imediatamente ou você vai ter muito problema, cara. Até porque você tá roubando muitas vezes o seu funcionário, que é o cara que tá do seu lado fazendo o negócio acontecer. Então isso aí é ridículo. Mas eu acho que antigamente tinha muito disso também. Então os juízes estavam meio que preparados para colocar panos quentes e resolver essa contingência de um monte de empresário filho da mãe. Mas que eu acho que tem melhorado também essa situação. Melhorou a conduta empresarial. A gente tem esse perfil ainda, tá?
Eu trabalho com esse perfil, é um perfil totalmente diferente, que eu também tenho que saber trabalhar. É a minha parte empreendedora. Sim. Eu tenho que saber trabalhar com este perfil de empresário. Hoje a gente tem vários perfis de empresário. É uma conduta que não dá para se condenar dentro do objeto social de cada empresário, tá? Que tem uns que realmente chegam no limite que eu não vou dizer que eu aprovo a conduta ou desaprovo, eu não julgo, mas eu entendo o porquê que ele está agindo daquela forma de não pagar. É uma conduta Tá toda enforcadaço. interna, é aquilo. Pagar vai embora. Ou paga salário ou paga acessório. Então, você tem que realmente entender o exame, o raio-x daquela Exato, empresa. o contexto. Não é condenar que está fazendo certo ou que está fazendo errado. Não, tem. Tem empresário hoje que ou ele paga o salário e sobrevive, ele vai ter que deixar de recolher o fundo de garantia por um tempo. Ele vai ter que fazer isso. E aí a gente tem as manobras legais para que o funcionário não tenha prejuízo, para que ele não responda por crime de apropriação indébita e que no final, lá, quando tiver melhor a situação dele, ele pague aquele imposto. Caramba. Então, Por isso que é importante você ter um advogado por perto, para te assessorar até nas crises. Sim, eu brinco, né? Tem que ter um amigo médico e um advogado e um contador. Os três amigos que a gente tem que ter. Porque momentos ruins, cara, você tem alguém para te assessorar e faz isso, vai por esse caminho, cara. Isso é Aquilo que a gente falou, hoje a tua empresa está aqui, amanhã você está aqui embaixo, é o caminho, é o processo de percorrer o levantamento. Então, é assim, é você reestruturar a empresa, é o tal do processo de reestruturação empresarial que a gente faz. Então, não pagar determinada verba trabalhista, a gente está falando muito do trabalhista, não é uma conduta reprovável, às vezes é uma conduta emergencial necessária. É nesse cenário que eu coloco, tá? Porque o empresário brasileiro, ele é muito guerreiro. Ele acorda devendo todo dia. Todo dia. Você entendeu? Então, o teu lucro, às vezes, dentro de você que trabalhar com obra, é 2%, 3%. Só que ninguém entende a dinâmica do teu trabalho. Eu digo que o empresário hoje, e aí eu entendo isso para mim, tá? Porque eu, no meu escritório, eu sei fazer tudo. Tá? Desde o café até empreendedora real, né? Eu faço café, tiro lixo, e é isso. É isso. Porque você também não pode ficar na mão do teu empregado. Eu acho que o empreendedor real é aquele que conhece o negócio dele do começo ao fim, que se faltar o RH, ele vai conseguir se virar, se faltar uma mão de obra lá, ele vai na obra. É isso. Ele vai estar lá, ele vai atender o cliente, ele vai fazer um orçamento, porque hoje você também não pode deixar tudo na mão dos outros. Porque aí a gente vai se submeter aos novos que estão vindo, com uma cabeça diferente, que não tem a proatividade. É isso. Então, eu acho que os meios, às vezes, né, justificam os fins. Então, eu não coloco todo mundo no mesmo balaio. Eu digo que são situações que você tem que fazer, que você tem que se submeter. Às vezes não recolher um imposto, ou fazer uma manobra aqui, ou pagar alguma coisa por fora ali, mas com formas de você ajustar isso no futuro. Exato, de uma forma temporária. Peraí, deixa eu fazer isso aqui para me manter em pé, e daqui a pouco eu arrumo a casa. Exatamente isso. E hoje, esse meu medo todo do processo trabalhista reduziu para em 50 vezes. É brincadeira. Por quê? Porque confio muito no teu trabalho. De verdade, porque assim, a gente vê o quanto você é competente no que você faz. Mas, além de tudo, com a tua ajuda, eu consegui ver junto nessas audiências que não é um bicho-papão, não é um bicho de sete cabeças, e se principalmente você faz eu fazendo coisas erradas, isso é, pagando hora extra por fora, mas pagando do jeito certo e tudo mais, tive impactos pequenos, como deveria ser realmente o justo, porque, no final, como você falou, só deixei de pagar os acessórios. Hoje, pagando por dentro, qual é o meu risco? É muito, muito, muito baixo. Muito baixo. Então, cara, se você faz tudo direitinho, e com a ajuda de um advogado, você fez o preventivo, isso é, coletar os documentos certos, assinar os documentos certos, fazer os termos certos, circulares corretos. E aí, putz, não dá para entrar muito nesse mérito, que é um podcast, mas, porra, seria muito legal a gente ter esse assunto também, mas é fazer o preventivo do jeito certo. Cara, você tá muito amparado. Contra quem? Contra espertinhos, que querem ganhar dinheiro às suas custas por causa de uma falha que você tem. Porque se você tá fazendo certo, a lei não vai te prejudicar. Contra aquela PJ que você teve. Exatamente, como aconteceu. Assim, o empresário hoje, todo mundo acha que é muito fácil empreender. Não é. Você tem que ter muita maturidade, muito jogo de cintura. E você tem que
ter colaboradores para isso. Por isso que eu te falo que eu gosto do preventivo. Eu posso até estar jogando no time contrário, porque tá cheio de colegas que só ganham dinheiro no contencioso, no processo em si. Mas não, eu gosto do preventivo, porque eu acho que é essa parceria que estrutura, é essa troca, é isso que me ajuda a aprender também outros negócios. Exato, Entendeu? É isso mesmo. Porque hoje eu sou advogada, adoro, amo o que eu faço. Mas e se amanhã eu quero empreender em outra coisa? Já conheço várias coisas. Quanto mercado você não Quanto mercado? Então, assim, já entrei em silos. Caramba, que legal. Em silos de soja, já subi lá. Que da hora. O que a advogada louca tá fazendo aqui? Não, ela quer ver como que o rapaz foi parar lá embaixo, morreu, entendeu? Que legal, cara. Então, são várias histórias e isso é muito importante. Então, o que eu né, acho que a gente tem que deixar para todo mundo é saia da casinha como empreendedor. Pensa além, não tenha dó. Proteja o teu negócio. Saiba que existem situações que você vai passar, mas que tudo tem solução. Existe caminho. Nada é engessado. No direito, nada é engessado. Se fosse, era muito fácil. O juiz lia a lei para você, te condenava ou te absolvia. Mas existem os advogados, por isso que a gente está lá brigando. Perfeito. Entendeu? Para fazer-se entender aquela dinâmica. E é o que você falou, o juiz, ele, por mais que é uma autoridade na sala, vocês são iguais. Sim, somos iguais. É isso. A parte merece respeito, a testemunha que está sendo ouvida merece respeito. E o papel do advogado é fazer com que o juiz tenha respeito. Ali todo mundo tem que se respeitar. Sim. Todo mundo tem que ser perguntado como se deve. Não pode se induzir ninguém a erro, porque às vezes já vi, muito antigamente, situações protecionistas, de não deixar, que nem você falou, a minha testemunha não foi ouvida, mas a dela foi. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Cadê Isso é surreal, né? Cadê a ampla defesa? Onde a gente surreal. entra aqui? Então, a gente já vai para os meios técnicos. E é aí que a gente tem que ter essa dinâmica de saber se impor. O empresário saber se impor para o PJ dele e falar assim, não, você é minha PJ. Ou, volta lá para o teu projeto. É saber colocar limites. Não é que existe uma hierarquia entre pessoas, não é uma colocação social, uma colocação de funcionamento. Tem que fazer o negócio funcionar. Você entendeu? E se alguém faltar, você vai ter que sair lá, empreendedor, e fazer teu negócio funcionar. Fazer funcionar. É assim que funciona. Doutora, o tempo já foi, mas não acabou. Não? Não acabou. Eu vou ter que fazer algumas perguntas ainda. Eu vou dar uma estouradinha aqui. Vamos lá. Doutora, eu fiz algumas perguntas. Como é que deu um bug aqui? Aí. Fiz algumas perguntas aqui. Que é o seguinte. Quando eu sempre trago esse assunto sobre trabalhista lá no Instagram, sempre surgem várias perguntas. E algumas que eu também tinha, né? Então, vou trazer algumas perguntas gerais. E aí, de forma completa, assim, mais sucinta, vamos bater nessa bola. Tá. Pode dar vale erro? Isso é. Meu funcionário foi lá, fez algum projeto, errou no projeto, gerou prejuízo para a empresa, seja um projeto, um e-mail, uma proposta comercial, o cara teve um erro e esse erro gerou prejuízo para a empresa. Existe vale prejuízo? O erro, dolo ou culpa, tá? Agora, um erro de projeto que não foi supervisionado, um erro na atividade que você deveria supervisionar, não. Não pode? Não. Então, se meu projetista pediu vidro errado, tomei 40 conto de fumo, prejuízo é meu. Prejuízo é teu. Você é preposto da empresa. Teu funcionário saiu com o carro da empresa, atropelou alguém, você responde junto. Hoje tem a súmula do STF, e você responde junto. Ele que estava dirigindo, mas você, dono do carro, responde. Então, assim, mas o teu funcionário dirigiu sem habilitação, sem cinto de segurança, a multa é dele, não é tua. Entendeu? Ele assume a responsabilidade. O que você tem que ter é dolo ou culpa. Ele teve a intenção de te prejudicar? Ele teve a intenção de produzir aquele efeito? Aí você desconta. Se ele não teve intenção de produzir aquele efeito, foi sem querer. E aí eu não posso descontar. Tem que ter essa questão da culpa. Boa. Outra coisa. E vale para maus cuidados das coisas da empresa? Carro, ferramenta, computador. Posso descontar? Autorização de desconto. Admitiu, tem que ter uma autorização de desconto. Se ele vai usar a ferramenta, se ele vai usar o computador, se ele vai usar o carro. É um documento, no kit de admissão, que eu digo, né? Que é o que a gente tem. Que vocês têm. Hoje a gente tem. Hoje você tem. Autorizando o desconto, tá? Máximo de 30% do valor do salário dele, pode ser em parcelas. E aí a gente ainda faz um termo de desconto, que em caso de rescisão, desconta integralmente o saldo que ficar faltando. Boa. O desconto pode ser no máximo 30% por parcela, ou não? Por parcela. Não necessariamente se o cara der um prejuízo de 10 mil e ele ganha 5,
Eu posso descontar esses 10, só que no máximo 30% No ao... máximo. Boa. Tá? Grávida folgada, doutora. Como fazer? Acontece muita gente. Cara, eu recebo relatos aqui de grávidas folgadas. Resumindo, engravidei. Gente, tô grávida. Dali em diante, a bicha vira o capeta na terra. Começa a pegar atestado, começa a dar desculpa, começa a chegar atrasada e acha que tá com boi na sombra. E aí? Primeiro, gravidez não é doença, número 1. Número 2, gravidez de risco. O empresário ele tem que afastá-la se houver atestado médico, relatório médico de afastamento. Ou conduzir a uma outra tipo de atividade, se a atividade for insalubre, mas com relatório médico. Então, às vezes, tá? ela trabalha, por exemplo, numa fábrica, Que for eu posso insalubre, puxar ela pro RH. Pode, naquele período de gravidez, não é a vida inteira. Boa. Tá? Atestado médico, falta, corpo mole, respondeu, advertência. Advertência. Odeio advertência verbal, tá, gente? Por favor, por escrito sempre. O escrito você prova, o que você fala você não prova. Suspensão, por quê? Gravidez não supre justa causa. Tá? Justa causa pode ser dada, mesmo que ela esteja grávida. Que legal. Tá? Ai, estou grávida, me manda embora. Já ouviu isso? Demais. Não. Você pede demissão ou a gente vai homologar você num tribunal arbitral, se for o caso, ou num sindicato, onde você vai fazer lá uma declaração de que você está pedindo demissão. Porque senão amanhã ela vai na justiça e fala assim, ele me mandou embora e eu tenho a estabilidade gestacional. Por quê? Porque o neném nasce, as dificuldades financeiras vêm, a gente sabe quanto custa uma criança. Exato. E aí ela vai lá e diz assim para o juiz, mas ele me mandou embora. E como que você prova? Já era. Já era. E aí como chama? Isso é o que? Arbitral? Tribunal arbitral. Um tribunal arbitral, você consegue falar o seguinte, opa, árbitro, eu e ela estamos encerrando o nosso contrato de trabalho, ela está pedindo para sair, assina aí. Ela está aqui de livre, espontânea vontade, não existe pressão, não existe coação. Os motivos que ela está pedindo demissão vão ser traduzidos numa ata. E aquilo tem validade. É assinado por 2 advogados, um que representa ela, outro que representa a empresa, e por um árbitro. E aí já era. A declaração dela está feita. Ela vai dizer que ela foi coagida a pedir demissão, porque muita gente já deve ter passado por isso, né? O cara vai lá, pede demissão para falar, não, eu fui coagido a pedir. Sim. Isso aconteceu. Aconteceu nesse processo trabalhista da menina da agência, que ela disse que foi coagida a aceitar, senão seria demitida. Não existe coação. Então, viu que eu te falo, tem formas de fazer. De fazer. Boa. Outra coisa. Algumas pessoas já disseram para mim que demitem praticamente todo mundo que é filho da mãe por justa causa. Porque se você quer ser filho da mãe, eu vou ser mais e a gente vai pro pau. Guerra de nervos. Guerra de nervos. Eu nunca demiti alguém por justa causa. O meu cunhado tem uma empresa de engenharia também bem grande, já demitiu pessoas por justa causa. Cara, mas eu sempre sou daquela pessoa que assim, vai demitir? Puta, o cara me ferrou, o cara fez de tudo para me ferrar. Eu prefiro o jeito mais... Prefere ter paz. Prefiro ter paz, o jeito mais conciliador possível. Vem cá, vamos trocar ideia. Nem dou feedback. Antigamente eu tinha a necessidade de demitir alguém e dar feedback. Hoje, você está sendo demitido por causa disso, disso e disso. Hoje eu quero que se foda. Eu não dou feedback negativo porque, cara, na hora que a pessoa está saindo, todos os feedbacks negativos já foram dados. Já. A pessoa não assimilou. Então, amigão, não é a hora de eu te dar feedback negativo. Vou te dar só feedbacks positivos. Obrigado por tudo, você me ajudou, etc, etc. Mas conduta preventiva. A conduta preventiva de, vamos manter a amizade. Isso eu estou dizendo não todas as demissões. Estou falando das demissões de gente filho da mãe. Uhum. Gente que te ferrou, começou a fazer corpo mole para ser demitido, te atrapalhou, agiu de má fé com você, N coisas. Pessoas filhas da mãe. Aquele cara que você já percebe que quer ser demitido sem justa causa, mas ele chega para você e fala assim, vamos fazer um acordo, Felipe? E você fala assim, eu não posso. Tem um acordo judicial, mas você não saca o seu seguro-desemprego. Mas o que ele quer é o seguro-desemprego. Exato. Como é que ele vai fazer um acordo com você? Isso. O que ele vai fazer? Ele vai causar o caos. Vai virar um caos aquela coisa. Vai começar, e aí começa, cara, isso vira um câncer na empresa. Uhum. Literalmente vira um câncer na empresa. Então, numa dessa aí, empresários mais frios, que esse caso não sou eu, justa causa e tchau, amigão. Uhum. E aí? Olha, eu acho que a justa causa tinha que ser reformulada no nosso código. Tá? O artigo 482, que prevê a justa causa, eu entendo ele ainda como muito limitado no cenário empresarial de hoje.
A situação, a dinâmica empresarial mudou muito. Então, os vários níveis de justa causa. O que é improbidade, né? Então, o que é uma conduta não aceitável? Então, eu acho que assim, eu oriento sempre a abrir um processo de justa causa. A gente vai começar com uma advertência, a gente vai formular uma suspensão e a gente começa a estudar aquele empregado e começar a abrir um processo de justa causa interno dentro da empresa. Boa. Avaliando até chegar no momento da justa causa para que não haja uma reversão. Nem tudo é justa causa, a gente tem que tomar cuidado. E como seria um processo de justa causa? Como o caso da grávida? Advertência formal, 1, 2, 3, suspensão, tchau. Eu digo que não tem um número. Geralmente a gente fala, 3 suspensões. O que define a justa causa é a gravidade do ato. Tá? Então, eu causei um prejuízo para a empresa num contrato. Eu errei de propósito. Ou eu não terminei um projeto que era para hoje. Não tem uma justificativa. Eu faltei sem avisar e me ferrou. E me ferrou a empresa. Eu fui para uma obra e dormi na obra. Causei um acidente. Então, assim, tem várias circunstâncias que a gente tem que analisar. Tá? Isso é o processo de justa causa. Mas é toda aquela conduta grave que traz prejuízo ao negócio. Tá? Tem que avaliar. A justa causa é uma coisa muito subjetiva. Então, por isso que eu falo que essa parte do código tinha que melhorar. No meu conceito, eu acho que tinha que melhorar pela dinâmica empresarial. Boa. Outra coisa, doutora. Meu funcionário sofreu um acidente durante o trabalho. Seja esse acidente trabalhando de fato, vias de fato, por exemplo, tô pegando uma furadeira, furei a mão, tô mexendo numa máquina, cortei o dedo, ou tô dirigindo e sofri um acidente de carro o qual me machuquei. Ou às vezes até mais simples no sentido trabalhista, mas burocrático pra caramba, porque eu já passei por isso. O cara tá vindo de moto trabalhar, a moto dele, se deslocando, caiu e conotou aí um acidente de trabalho, por mais que a moto era da pessoa e tudo mais. O que eu faço? Quando acontece um acidente de trabalho, qual é a conduta da empresa? Porque assim, muitos empresários já falam, ferrou, tô ferrado. Os honestos pensam primeiro na pessoa, mas não deixa de vir também a preocupação de colocar o negócio em ruína mediante um acidente. Uhum. Qual é a conduta do empresário numa situação como essa? Primeiro, a gente tem que avaliar esse acidente. Então, você falou, tá vindo de moto, mas eu dei vale transporte para esse cara? E ele tá vindo de moto? Peraí, não é acidente de trabalho. O que é acidente de trabalho? Primeiro, a gente tem que definir o que é acidente de trabalho. Boa. Acidente de trabalho, definido como acidente de trabalho, dentro de uma obra... Primeiro, relatório do técnico de segurança. Eu acho que esse profissional dentro de obra é extremamente importante. Se não seu, do dono da obra, tem que ter um relatório. Relatório das pessoas em volta. Amanhã essas pessoas não estão mais lá. Mas um depoimentinho por escrito me ajuda no eventual. Porque ninguém vai estar lá no futuro. Pessoal, você que estava com ele, o que aconteceu? O que aconteceu? Você consegue Hoje, descrever? nosso celular é ótimo. Grava, filma. Abertura de CAT. Em 24 horas. Verifica o treinamento. Treinamento em confinamento, treinamento em altura, dependendo do teu tipo de negócio. Tá? Os treinamentos em dia. Orientação de como proceder. Ele estava realmente fazendo a função dele. Eu estou com um problema desse, gravíssimo. O funcionário não estava exercendo a função dele. Ele foi lá e fez algo que não era para ele fazer, que não era da função dele. Caraca. Excludente de culpa. A empresa não tem culpa. Caraca! Não, a gente pegou esse caso e a empresa não teve culpa. Houve falecimento do empregado. Puta merda. Eu tenho esse caso lá. Já saiu a sentença, o tribunal confirmou essa sentença, absolveu a empresa. Mas o cara fez por conta própria? Ele trocou o disco da Makita. A gente sabe que Makita, quem trabalha com isso, cada Makita tem um tipo de disco. Não, e aquilo é uma máquina de matar, mano. Uma máquina de matar. Aquilo lá é uma loucura. Ele estava ocioso. Ele quis acelerar o trecho de obra, né? Que a obra trabalha por trecho, ele estava ocioso. O pessoal que mexia com a Makita estava almoçando, ele quis acelerar o trecho, ele não viu que estava com o disco trocado, foi fazer um corte na peça, cortou a femoral. A morte foi no próprio canteiro de obras. Puta que pariu. Eu acompanhei, eu cheguei, logo atrás chegou o SAMU, eu participei do ato, logo atrás chegou o SAMU, mas assim, CAT, tudo ok. E aí a gente conseguiu comprovar que a culpa foi dele. Porque a empresa não é curadora do empregado. Ela tem não é babá. Ela tem obrigação de dar treinamento, orientar, dar equipamento de segurança, extremamente importante. Os EPIs têm que serem válidos, de adequado àquela situação. Mas ela não tem como prever uma conduta negligente ou imprudente, que é o que a gente chama. E se você deu treinamento e o cara foi negligente,
Ou imprudente, imperito, o cara tá assumindo o risco. Ele está assumindo o risco. Ele assumiu o risco de produzir aquele efeito nele. Pô. Então, por exemplo, existem várias situações. O cara tá de numa acidente. obra e ele, com NR35, todos os cursos de experiência e etc., resolveu subir e não pôs o cinto. Caiu. Cara, você tava com o cinto, bicho. Não te falei que eu estava num silos Sim. um tempo atrás? Cinto de segurança. Eu vou pegar a amostra da soja, porque a amostra né, como a gente acaba conhecendo, né? A amostra a gente tira em vários níveis, né? A soja, porque ela vai perdendo uma qualidade. Quanto mais pressão, ela tem uma qualidade diferente. Ele foi fazer a amostragem e desceu sem cinto. A soja, como fosse uma areia movediça, puxou para baixo. Morreu sufocado. Puta que lá merda. Sem usar o cinto. E o cinto à disposição, em cima dos silos. Qual foi a primeira coisa quando eu fui acionada? O técnico tá aí, tá? Quero foto do local. Fotos do cinto, fotos do carro, fotos do equipamento. Quero tudo. Caralho. Ele foi buscar a amostragem nos níveis necessários para certificação. Mas o cara foi muito cabaço, meu Deus. Vacilou. Cara, como que ele entra no negócio, hein? Eu falo que o excesso de confiança leva ao erro. É isso. É igual carro. Excesso de confiança. É igual dirigir. Eu dirijo bem. É isso. Não, eu excesso de confiança em tudo, gente. Então, eu vejo, em 23 anos, eu vi várias coisas. Então, você tem que primeiro saber o que é um acidente. Definir um acidente. E não entrar em desespero. Sim. Não entre em desespero, você vai ter que ser técnico, aquela palavrinha mágica, calma. Tirar a emoção. Tira a emoção, calma. Vamos definir se é ou se não é e as circunstâncias que ele aconteceu. Aconteceu, a empresa vai ter que dar suporte. Boa. Seguro de vida, etc. Aí vai ter um custo, sim. Mas primeiro a gente vai ter que definir o que é. Perfeito. Doutora, assédio moral para a turma do mimimi, principalmente, que é o que a gente está acostumado. Essa aprendi. Mas assim, por quê? Eu falo da turma do mimimi. Porque é real, a gente tem visto uma geração cada vez mais frágil, mentalmente, psicologicamente, entre si, sozinha no quarto dela já é frágil emocionalmente, mas quando vai para o ambiente de trabalho ainda, que é um ambiente que muitas vezes é competitivo, agressivo, tem pressão não necessariamente dos líderes da empresa, mas às vezes do mercado, faz você trabalhar necessariamente focado, errando pouco, só essa pressão naturalmente já traz essa inconstância para a cabeça de algumas pessoas que pode ser um problema. E aí, às vezes, uma resposta atravessada, ou às vezes uma resposta firme, uma resposta dura. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho algumas pessoas que eu preciso não usar uma luva de pelica. Eu tenho que pegar no colo, cantar uma música de niná, entregar um chocolate com Nutella e falar assim, eu te amo, mas... Porque tem pessoas que não conseguem receber alguns tipos de feedback. Pessoas boas, profissionais bons, seres humanos ótimos, mas que a cabeça muitas vezes impacta esse bate-bola um pouco mais rápido. Bom, eu já fui processado por assédio moral, como eu te falei. Graças a Deus eu ganhei, mas fui processado por assédio moral por uma funcionária. Como que funciona isso aí? O que é assédio moral? Até onde é assédio moral? Eu dar uma chamada de atenção. Eu sou ser humano, eu sou líder, eu sou empreendedor. Às vezes eu tô com fluxo de caixa negativo, o cara faz um erro, me gera um prejuízo. Cara, eu tenho que ter também uma certa, como posso falar, uma permissão de poder ser humano. Sim. Ser um ser humano, sabe? Cara, como que funciona? Uhum. Até onde? Onde é essa linha tênue aí do que pode e o que não pode? Essa pergunta é difícil, porque assim, moral cada um tem uma. Tá? Então, a nova turma aí, a nova geração, são os mimizentos. Os mimizentos é aquilo, é síndrome de tudo. O que nós não passamos, né? Se a gente for computar assédio moral que a gente já passou. Ixi. Eu, como mulher, eu como advogada, eu como empresária. Nossa, estamos ferrados. Se eu fosse ligar para isso, eu estava na terapia até hoje. Mas já me deram alta, garanto. Então, é assim, é uma linha muito tênue. Tá? Aí você pode pôr o pi depois. Eu não posso virar e falar assim, porra, olha a merda que você fez. Então, assim, a tua liberdade vai até onde começa o direito do outro, tá? Mas chamar, olha o que você fez, isso aqui não é legal, isso aqui tá errado, você tem que prestar atenção. É você direcionar a conduta do teu empregado.
tá? O que você não pode passar é a linha da agressão. É aquele nível de discussão 10, mas com respeito. É o que talvez você teve, tá? Então, assim, o xingamento, a agressão verbal, Puta, mas se porra dar for, nome... porra for um palavrão, fudeu. então. Porque toda a minha frase começa com porra. Porra. Essa porra, né? Caralho, porra, por que você fez isso? Exatamente. Às vezes não nem vou de forma mentir pra agressiva. você. Às vezes chegam umas decisões lá e eu falo, caralho. Bicho, o que deu na sua cabeça, Que caralho? merda é essa? Entendeu? Mas é meu jeito de se comunicar, além de tudo. Hoje, né, virou vírgula pra gente Exato. que tá nessa loucura. Só que é perfil. Então, que nem você falou, tem gente que é ser humano maravilhoso, mas você já viu que é um perfil mimizento, que antes de você dar bronca, tu tem que dar um sonho de valsa. Entendeu? Então, você tem que fazer uma troca. Isso é perfil. Isso aí você vai ter que ter um feeling para cuidar. O que a gente diz é que não pode ultrapassar o limite da educação. Sim. E tem a questão do assédio sexual, tem o assédio moral. O moral é muito amplo. É muito genérico. É muito relativo. Nem o tribunal sabe o que é moral. Tá? Porque para uns tem e para outros não. No meu caso, que foi essa denúncia aí de assédio moral num processo trabalhista contra mim, numa discussão que nós tivemos, eu e a funcionária, cara, ele perguntou, sobre esse assédio moral, como que foi a história? E aí, um disse, na verdade, é o advogado que falou, foi assim, assim, assado. Aí ela falou também. Ele falou, bom, isso aqui é uma discussão normal de coisa, eu vou desconsiderar. A gente chama já deu isso no meio, assim, tipo... juridicamente falando, agressão mútua. Eu te xingo, você me xinga, tá tudo bem. Entendeu? E foi o que aconteceu. Eu te xingo, você me xinga. Foi escalando, sabe, doutora? Inflamou, ok. A gente falou de trabalho, eu te xingo, você me xinga. Ficou no 0 a 0, tá? Agora, o que não pode é você ver aquela funcionária fragilizada e falar o termo claro, caga na cabeça dela. Total. Aí que deve existir também pra cacete. Existe. Você passa do limite do razoável. Exato. Você vai lá e você põe o dedo na ferida. Isso, e a pessoa cutuca. já tá no chão, você chuta a cabeça. Exato. Síndrome de Burnout, síndrome não sei do quê. Sim. E aí começa a chegar, e desse funcionário vai começar a chegar o quê pra você? Atestado de afastamento psicológico. Sim. Você pode mandar embora? Não sei. Não. Não. Você sabe se o psicológico veio do trabalho? Considerado doença profissional hoje. Caraca. Hoje, a doença psicológica, o uso de álcool, o uso de droga, hoje, uma demissão pode ser tida como discriminatória. Fins sociais da empresa, afastamento previdenciário, não pode mandar embora. Dispensa discriminatória. Você entendeu? Se o cara beber na porra da minha empresa... É uma conduta frequente? O alcoolismo virou uma doença? Se virou uma doença, afastamento. Puta que pariu, bicho. Afastamento. Tô fudido. Trabalhar com construção civil, Olha lá, viu? Ó, vírgula. Tô Puta fudido. que pariu. Trabalhar com construção civil, mano, é uma Sim. pingaçaiada do E eu cacete. te falo isso porque eu trabalho muito na construção civil. A branquinha da hora do almoço Padrão, bicho. Padrão. Vai no bar. Sextou? Vai no Vamos bar. Vai no bar na hora do almoço. Ponto de Piãozada obra, sempre- né? A gente fala o trecho de obra, geralmente para num bar. É incontrolável. Não dá pra controlar. incontrolável. Isso aí é padrão, bicho. Volta e causa acidente. Aí eu te pergunto, é acidente de trabalho? Culpa, negligência? Não é acidente de trabalho. Trabalhou embriagado. O empreiteiro viu, o encarregado viu, tinha ciência, deixou trabalhar assim, a empresa assume o risco e paga. Viu? Caraca. Por isso que tudo no direito depende. O encarregado viu que o funcionário voltou bêbado, causou um acidente de trabalho, culpa da empresa. Culpa da empresa. Funcionário voltou a trabalhar bêbado, vai para casa. Caramba, e pra mim... ó, Porque vai custar mais barato, eu te garanto o dia daquele cara. Sinceramente, por isso que eu perguntei se não pode demitir. Porque assim, o cara tomou uma dessa, tchau, e é advertência. Aí a gente entra no dá processo. advertência na hora. Aí é que a gente entra, vocês já sabem isso, a gente entra no processo. Advertência, ato novamente, suspensão. Aí vamos analisar o ato. Manda lá para o médico do trabalho, me dá um laudo. Posso mandar embora? Se o médico do trabalho falar que não é um alcoolismo constante, não está sendo mais considerado um alcoolismo como doença, que é safadeza, é uma vez sim, uma vez não, manda embora. Mas se for algo que já pode ser considerado um alcoólatra, que merece tratamento, afasto pelo INSS. Entendeu? Boa. Então, tem várias saídas, mas tudo depende. Você tem que realmente analisar caso a caso. Não tem como. Caraca, doutora. Ô, Tiagão,
Mano, vale um episódio 2 aqui, não vale não, Tiagão? Não, vai ter que ter um episódio 2. Vamos fazer. Não, já tá convidado. Agora que eu já tô assim, me sentindo em casa, que nem preciso de um juiz aqui, eu já tô feliz. Meu, a gente vai fazer o episódio 2. Tô falando sério, já vou pedir pra Rebeca marcar. Vou falar pra... E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caixinha de perguntas. Legal. E aí eu vou pedir pra galera mandar... E a gente faz essa troca. BO pra nós. Porque você viu, resolver. BO não falta. Putz, top. E aí eu já até te mando antes pra você dar uma olhada, estudar, a gente vem aqui e despeja isso aqui na internet. Vamos, a gente faz só pergunta e resposta. Mas, não acabou, eu vou agradecer os patrocinadores, tem uma pergunta final pra você. Tranquilo. Tiagão, tá no esquema aí, Tiagueira? Galera, olha esse papo, toda essa qualidade de conteúdo, esse audiovisual perfeito, cara. Olha a qualidade dessa luz aqui, meu, essas câmeras de cinema. Tudo isso é graças aos patrocinadores que acreditam no projeto do Além do CNPJ. Então eu quero começar agradecendo a CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Tá precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Balcões, bandejas, displays e muito mais. Tá aqui o @ da CMC Displays na tela e também o site. Você que trabalha com PDV, ponto de venda, seja um shopping, uma loja física, um quiosque, muitas vezes você fica lá só fazendo feijão com arroz, atendendo bem, que já é importante, mas claro que quando você amplia as percepções do seu cliente sobre o seu produto ou serviço, você aumenta muitas vezes seu ticket médio, seu faturamento, seu lucro. E como que você faz muitas vezes isso? Trazendo experiências para o seu PDV. Como assim, Felipe? Trazendo de forma criativa soluções para você demonstrar, degustar o teu produto, exemplificar teu produto. E na CMC Displays, clique em qualquer lugar dessa tela e fala com os caras, eles têm várias soluções de prateleira prontinhas para te atender, eles personalizam tudo mais e com certeza vai levar o resultado do seu PDV para um outro patamar, tá bom? Clique em qualquer lugar dessa tela e fala com os caras. Agora eu quero falar da SMB, do meu parceiro Alonso. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, suas vendas e seu financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Site e @ da SMB aqui na tela. Pequeno empreendedor, presta atenção no que eu estou falando. Muitas vezes você gerencia a tua empresa através do caderninho ou do Excel, que você acha que já está profissional. Mas, cara, muitas vezes você perde tempo, custa mais caro, é difícil gerenciar, é difícil integrar, 2 pessoas mexendo junto, bagunça, e você acha que você está ganhando tempo com isso. Muitas vezes você, quando pensa no sistema, você fala, nossa, burocracia, é difícil implementar, eu não vou saber mexer. Mas o problema é que quando você pensa em sistema, você já vai para aqueles sistemas burocráticos de grandes empresas. Você precisa, a gente que é pequenininho, o empreendedor que está começando, precisa trazer o quê? Um sistema que se encaixa para o nosso tamanho. É aí que entra um sistema que muita gente acaba indo para sistemas maiores e tudo mais, mas não entende que, cara, esse sistema pequenininho, para os pequenos empreendedores, entra como uma luva atendendo a facilidade de uso, a facilidade de implementação e uma boa gestão de financeiro, vendas, estoque e tudo mais. Eu estou falando da SMB, é um sistema que eu uso pessoalmente no Além do CNPJ, atende super bem, super bem. O Além do CNPJ, cara, tomou outro nível de gestão justamente porque eu gerenciava isso no Excel inicialmente e fui para a SMB e funciona demais. Clique em qualquer lugar dessa tela e fala com os caras, tá bom? Agora eu quero falar da agência R-Plan do meu parceiro Rodrigo Álvares. R-Plan oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Desde a criação de site, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. Tá aqui o @ do Rodrigo na tela e o site da R-Plan. Quando a gente fala de marketing digital, muitas vezes a gente que é empreendedor fica com a pulga atrás da orelha de colocar toda essa responsa em cima de um freela ou de uma agência que vai cuidar do serviço, não necessariamente do jeito que a gente cuidaria. Até porque marketing digital é um setor caro dentro de um negócio, principalmente se você atrai leads através de tráfego pago, pondo dinheiro lá no Google, Facebook, etc., para atrair clientes para o seu negócio. E aí você coloca mó grana, despeja mó grana, que é o negócio que vai fazer tocar o teu telefone, chegar pedido no teu e-commerce, chegar contato para o teu time de vendas e todo aquele dinheiro está na mão de uma pessoa que, se não cuidar com tranquilidade, com responsabilidade, você começa a ter problemas. E muitas vezes os problemas que você enfrenta na sua empresa pode ter origem nisso, a causa nisso, e você nem imagina. Acha que o que você está vivendo é o que é o normal. Muitas vezes desconhecendo o potencial que você teria nessa geração de leads através de uma equipe competente. Tudo isso que eu falei fez sentido para você? Cara,
vai atrás de uma empresa que cuida do seu negócio com olhos de dono. Eu falo isso através de uma experiência que eu tenho com essa pessoa, o Rodrigo, da R-Plug. Clique em qualquer lugar dessa tela e fala com ele. É meu amigo pessoal, trabalha comigo há mais de 10 anos. Se tornou meu amigo, trabalhando com marketing comigo. Todas as decisões de marketing, todas as decisões estratégicas que eu vou fazer no meu negócio, em todos os negócios, eu trago o Rodrigo para a mesa. E esse cara é surreal. Além do carinho que eu tenho por ele, a admiração que eu tenho pelo trabalho dele é surpreendente, sem brincadeira. É um cara trabalhador, esforçado e cuida do marketing digital de forma ímpar. Dificilmente você encontra aí fora alguém que cuida do serviço de marketing digital, não só para mim, mas para todos os seus clientes da maneira que ele atua. Um preço super justo e se paga, principalmente comparado a essas agências do mercado que só querem mais um cliente e você só vai ser mais um na cartela, tá bom? Tamo junto, clique em qualquer lugar dessa tela e fala com o Rodrigão lá. Depois volta aqui para me agradecer. Agora eu quero falar da WJR Consult, do meu parceiro Wallenstein Jr., gestão financeira descomplicada para empresários, @ e site da WJR aqui na tela. O Wallenstein é um dos caras que eu tenho uma admiração, tenho um carinho e uma amizade de graça, porque esse cara é um cara que é aquela pessoa que você quer ter por perto, sempre, sabe? E além de tudo é um cara profissionalmente gente boa, profissionalmente competente, além de gente boa, né? Mas profissionalmente competente, é um CDF, é um nerd no que ele faz, nerd com todo o carinho do mundo, porque ele realmente é uma pessoa que agrega sempre aonde ele passa. O Wallenstein, ele tem uma empresa chamada WJR Consult, que ele trabalha com várias frentes de atuação, né? Uma delas, ele tem planilhas que ajuda demais o empreendedor a controlar o seu financeiro, não necessariamente um RP, mas que traga dentro dessa planilha vários indicadores que o empreendedor desconhece. Essas planilhas são ótimas, um preço super acessível, fácil de implementar, super bom o trabalho que ele faz. A WJR também tem um braço de consultoria, tem um braço financeiro e tem também uma comunidade de empreendedores surpreendente com um dos melhores professores que eu conheço no universo de finanças aí, que é o próprio Wallenstein. O site da WJR é muito completo, os caras produzem um baita de um conteúdo. O Instagram da WJR Consulting é um dos que, na minha opinião, possui um dos melhores conteúdos financeiros focados em empreendedor da internet. Tudo isso eu não estou puxando zero saco, cara. Estou falando a realidade, porque o cara é muito bom no que faz. É um cara que, quando eu tenho problemas financeiros, ou tenho dificuldades financeiras, ou quando tenho dúvidas financeiras, é o primeiro cara que eu mando mensagem no WhatsApp. Coitado dele, que precisa escutar dos meus áudios, mas é para isso que serve a amizade. Então, Wallenstein, tamo junto. Se você não tem um processo de financeiro de forma profissional e tudo mais, e tudo isso que eu falei, que o Wallenstein agrega na minha vida e na minha vida profissional, você não tem isso, você também pode ter, é só trocar uma ideia com a WJR Consulting, com certeza o Wallenstein e todo o time dele vai conseguir te dar uma baita de uma assessoria, tá bom? Tamo junto. Agora eu quero falar da Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito, operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor, @ Instagram aqui na tela. Gente, presta atenção, BPO financeiro, isso é, terceirizar o contas a pagar e receber da sua empresa, não é mais futuro, é presente. Quem não está fazendo, em 90% dos casos, está perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro e eficiência. Por que perdendo dinheiro e eficiência? Primeiro porque você perde dinheiro porque você contrata uma pessoa, paga um valor, essa pessoa tira férias, tem atestado, tem um monte de encargos. E no final, essa pessoa, por melhor que ela seja, ela sabe fazer muito bem o que ela sabe fazer. E ela não tem um pool, não é uma equipe de pessoas todas disponíveis lá para você ir fazendo o trabalho que precisa. Como você faz uma contabilidade, você paga uma mensalidade e tem vários profissionais à sua disposição, acontece o mesmo com o financeiro. E como eu falei, em 90% dos casos vale a pena para o empreendedor em custo e também em eficiência, porque entrega um BPO financeiro sério, de qualidade, entrega uma qualidade de entrega, uma eficiência muito superior a um profissional que você teria, mesmo uma equipe. Então, gente, fala isso com propriedade, analisa BPO financeiro para a tua vida, para o teu negócio, para a tua empresa. E se você, ao pensar nisso, não tem uma indicação, uma empresa séria que possa confiar, te indico a Inspira Capital. A Inspira Capital faz o BPO financeiro do Além do CNPJ e eu só tenho elogios. Além de serem parceiros aqui do Além do CNPJ, eu também sou cliente. Isso é um depoimento que eu estou fazendo do trabalho dos caras, tá bom? Tamo junto, clique em qualquer lugar dessa tela e fala aí com a Inspira Capital. Agora eu quero falar da Pollux, Ricardo Ferrazini. Sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Especialista em gestão de tributos e de crise. @ e site da Pollux aqui na tela. Gente, você está pagando muito imposto. Essa é a realidade. Quase todos os empreendedores pagam mais imposto do que precisam pagar. E aí estão reclamando do governo, que de fato
enche o bolso de grana através de imposto, mas por conta dessa zona tributária que o Brasil vive, existe um monte de coisa a ser feita de forma legal, de forma correta, que faz você economizar, e essa economia ou vai para o teu preço de produto, fazendo você ser mais competitivo, e às vezes você que fica reclamando do concorrente, não é porque ele está prostituindo o mercado, não. Às vezes o que é? Ele está fazendo uma melhor gestão tributária e, portanto, sendo mais competitivo, e você aí reclamando do preço dos caras. Ou, se você não trouxer esse lucro, essa economia para o teu produto, né, e sendo mais competitivo, você consegue trazer isso para o seu bolso através de lucratividade. Planejamento tributário muda a vida de um negócio. Mudou a vida da minha, pode mudar da sua. Clique em qualquer lugar dessa tela e fala com a Pollux. A Pollux faz um baita de um trabalho nisso. Eu fiz com eles, os meus negócios da construção civil foram feitos com ele, e ele já ajudou vários amigos meus. Clique em qualquer lugar dessa tela, fala com os caras, você não vai se arrepender. Tamo junto. E por fim, quero falar da Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva do empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com um ecossistema completo, a Max Service oferece um atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real, inclusive o lucro real é a especialidade dos caras. Max Service, aqui na tela, site e @. Gente, contabilidade não se economiza. Contabilidade é investimento. Quando eu falo não se economiza, não quer dizer que é para você gastar muito dinheiro. Contabilidade tem que ser um trabalho consultivo que faça sentido para o empreendedor, que traga conceitos contábeis para o empreendedor, para ele aplicar no negócio dele e de forma consultiva, através de DP, RH, contábil mesmo, trazer resultados melhores. Normalmente, uma contabilidade boa faz você ganhar mais dinheiro do que você ganharia. E esse é o grande problema das contabilidades hoje em dia. Nessa guerra de preço, eles fazem malemar as obrigações acessórias. E quando eles fazem a contabilidade do jeito que tem que ser feito, não só eles fazem o empreendedor economizar, quanto ganhar dinheiro. Clique em qualquer lugar dessa tela e fala com a Max Service. Tamo junto. Doutora, para a gente finalizar aqui, quero te fazer uma pergunta. Para a gente encerrar esse nosso papo. Vou bater na madeira. Mas essa contextualização da pergunta é só para trazer peso. Uhum. Imagina que você sai daqui, pega teu carro, tá indo embora, bate o carro e morre. Por isso que eu tô batendo na madeira. Opa. Mas, cara, essa é a última aparição. Tua última vez na internet, tua última mensagem pro mundo. Qual seriam as suas últimas palavras? Ai, que pesado. Mas é pesado só para trazer profundidade. Por isso que eu bati na madeira. Não. Mas últimas palavras, qual mensagem você deixaria pro mundo? Qual seria o seu ensinamento? Traduz assim. Ó. Olha, o ensinamento que foi um aprendizado para mim. Eu acho que as relações claras, limpas, seja honesto. Quando você estiver lá em cima, no topo, no teu melhor momento de vida, não humilha ninguém, não. Você vai precisar de alguém que está lá embaixo um dia. Seja você. Seja honesto. Relações claras te trazem cliente, te trazem bons negócios, te trazem bons resultados. Não vem daquilo que você não pode entregar. Eu acho que esse é a pior coisa que a gente pode fazer. Vender algo que a gente não pode entregar e tentar ser alguém que você não pode ser. É por isso que eu acho que eu estou há 23 anos trabalhando com a área do direito, que eu estou há 23 anos tendo essa relação onde os meus clientes são amigos. Todos se tornam amigos. É muito difícil para mim, às vezes, trabalhar com vocês. Que a gente é brother, né? Então, é difícil. Mas é esse tipo de relação que eu prezo, porque não vai acontecer nada, mas caixão não tem gaveta. E a gente leva daqui tudo que a gente aprendeu. E se puder aprender, aprenda. Aprenda tudo. Seja curioso. Que eu acho que é isso que transforma você num melhor profissional todos os dias. Puta, baita resposta. É isso. Tá vendo? Por isso que tem esse contexto. Pra trazer isso aqui, ó, lá do âmago. Não, mas não vai acontecer nada. Não. Nunca ninguém saiu daqui e morreu. Então, Deus me livre, não. Então fica tranquila. Mas é isso. Putz, baita resposta. É isso mesmo, cara. É aquela frase, tudo passa. Quando tiver tudo ruim, passa. Vai passar. E quando tiver tudo bem, passa também. Aproveita o momento, a vida é altos e baixos. Vai passar. É isso aí. Doutora, muitíssimo obrigado. Doutora, você atende Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil inteiro? Brasil inteiro. Agora com o processo digital, Brasil inteiro. E com processo trabalhista presencial em Natal, como que funciona? Sem problema, eu tenho equipe lá. É mesmo? Tem. A gente sempre tem um advogado local. Dependendo do custo e da complexibilidade, a gente vai até a audiência. Caramba. Aí a gente analisa o caso. Aí dependendo, vale. De repente, Lógico, vale o custo. Depende do tamanho do risco, vale. Vai pra lá. Esse caso da soja foi em Sinop, um lugar bem agradável. Caramba. Nossa, que loucura. Tiagão, coloca...
Ó, Shakira, você tá ligeiro, bicho. Você tá... Olha. Não, porque você me coloca ele na... Eu falo assim, coloca o arroba. O bicho já tava no já bait. tá lá. Jurídico GF. É isso mesmo, doutora? Isso. Jurídico GF. Galera, Nossa fala com equipe. propriedade. Doutora é porreta. Vai de olho fechado, depois você vai voltar aqui pra me agradecer. E outra coisa, eu quero agradecer a equipe que tá comigo. Porque eu vou te falar, sozinho ninguém faz nada. E tua equipe é boa, hein? A minha equipe é maravilhosa. Amo vocês. Amo de paixão vocês. É minha família, minha segunda família. É isso aí. Porque sozinho ninguém faz nada. Não faz mesmo. De jeito nenhum. Isso equipe é muito Eu boa. posso ser ótima, mas eu não sou nada sem eles. Sua equipe é muito boa. Fica aqui também o meu reconhecimento, porque tudo que precisa da turma lá, galera, muito porreta. Não, a gente fica tranquilo. Eu fico tranquila com eles lá. Tô aqui e eles estão lá. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada. Galera que ficou aqui até agora, muitíssimo obrigado. Espero que você tenha curtido. Curte, compartilha, clica nos botõezinhos aqui embaixo para dar engajamento para esse episódio. Vamos que vamos, sucesso e até a próxima. Valeu!